Estamos começando mais um Bradocast, o podcast oficial de Caxias do Sul, e vocês estão vendo no título que hoje o episódio tá bom. Hoje o episódio... Estamos aqui com quem? Estamos aqui com duas pessoas, estamos aqui com o Alex e com o Maurício Fischer. Ambos que já presenciaram o Bradocast, o Alex, algumas vezes. Mais que eu. Não é mais do que tu. Mas tá chegando. Falta um só pra passar. Esse aqui ele empata. Isso. Mas tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Hoje o assunto tá interessante, né? Tudo certo. A mesa tá bem colorida. Boa. Tá colorido o assunto, né? Tá colorido o assunto. Eu tava falando pro Maurício ali antes do nosso pod a gente iniciar, que é o segundo pod do ano, né? De 2023, do Bradocast. E o primeiro com convidado, né, Maurício? Olha aí, hein? Então é um prazer ter o Maurício aqui do meu lado, além de vizinho de porta, de prédio, de consultório. Não aguenta mais ver. Que a gente se encontra no elevador de manhã e de noite. Que eles jogam Uno gritando. Ah, todo mundo quer saber quem é o psicólogo que reclama do Uno. Eu disse, nem sei, cara, nem sei. Aí eu disse, quando o elevador é esse aí, não sei quem é. E no prédio só tem dois, né? Eles vão te odiar, né, cara? Agora não vai ter mais dúvida, né, Alex? Tu se deu mal, né? Só tem dois. Puxa, jogamos pro outro, então. É o outro. É que a galera lá faz barulho de meio-dia. Tem um Uno muito, né? O pessoal Tem um Uno fica- bem elevado. É um Uno efervescente, digamos assim. O pessoal fica na animação, fica muito É, quente. se solta, né? aí daqui a pouco pega uns violão, aí começa a sair uma musiquinha. E o Alex aqui. O Alex sabe, o Alex sabe. Ao meio-dia. É, coisa boa. Uma hora, Não, eu tava lembrando uma coisa, né? Olha como é que são as associações que a gente tava falando antes, né, Carlos? Que a gente tava falando do Uno, né? O quanto o Uno são as cores que mexem com as emoções das pessoas. Ó, perfeito. Isso é verdade. Né? É verdade. Perfeito. Então, na medida que tu joga a carta, que tu não consegue a combinação, tu tem uma vibração de frequência emocional e aí começa, né? E eu trago a outra. Olha a carta mais 4. Todas as cores reunidas e o preto. E o preto. Sensação de Exato. poder, sensação de preta, escolha, de liberdade. Isso aí. Exato. De ousadia. Quando tu solta é pra... Agora soltei. Não, mas- Então, o espectador Bradocast agora vai esperar justamente isso dessa nossa conversa, né? Desse nosso pod hoje. Falar sobre a influência das cores nas emoções. Exatamente. O mundo Fala- disso, né? Fala muito do marketing e da psicologia, né? Como os dois andam juntos. Como os dois estão E uma coisa, né, Carlos, que a gente tá falando, claro, a influência da cor na emoção, né, Maurício? Né, Bruno? Mas também na razão. Porque as cores também influenciam o lado racional. Olha os poderes de compra, quantas coisas a gente compra com os olhos por causa das colorações, e aí vai. Formações de preço, de mercado, enfim, tudo que influencia essa política consumidora que tá as emoções e as razões envolvidas. E as cores, né? E as cores. Tudo Então misturado, né? vai ser muito interessante hoje. Legal. Se a gente Vai ser pegar- um arco-íris Se a aí. gente pegar a sinaleira, né? 3 cores que cada uma tem o seu significado e automaticamente em qualquer lugar do mundo todo mundo sabe o que aquilo Exato. representa, né? Exato. Então um tu espera, um para totalmente, um tu vai e um tu fica atento, né? Então já começa pela sinaleira. no nosso cotidiano, né? Em qualquer momento a gente olha nas marcas, as marcas se associam às cores, né? Exato. Então, tenho certeza que o episódio de hoje vai conter um conteúdo muito grande. Eu queria entrar antes de entrar nas cores. A gente tem aqui um profissional de marketing e outro de psicologia. Como vocês veem que isso se relaciona? A psicologia e o marketing? Perfeito. Posso começar? Eu acho que o marketing usufrui da psicologia em vários aspectos, assim, né? A gente começar a falar em processo de decisão de compra, né? Por que eu escolho uma marca e não escolho a outra? Provavelmente eu tenho aspectos até que eu traga da minha infância e lembre daquilo, por isso que eu gosto, ou aquela marca me traz uma sensação boa, né? Ou ruim, que tem a ver com cor, que tem a ver com forma, que tem a ver com lembrança e memória, assim, tudo isso, né? Então esse processo de decisão de compra influencia bastante. Né, em todo o marketing a gente trabalha bastante com aspectos psicológicos, né? Porque a gente está aqui para fazer marcas serem mais valorizadas por pessoas, né? Para pessoas gostarem mais de determinadas marcas, e para isso a gente tem que despertar certos sentimentos naquelas pessoas, né? E ativar certas questões que às vezes vão muito para a área da psicologia, né? Não, e entender, né, Maurício? Eu acho que a psicologia ela contribui muito para a área do marketing, o marketing para a psicologia. A contribuição nada mais é também da tipologia do consumidor, né? Na determinação do perfil psicológico, psicodinâmico, qual é o poder de compra, qual é o tipo
né, emocional daquela pessoa, porque a partir do momento que tu consegue entender as personalidades, tu também consegue agregar isso nos serviços, né? Tu começa a entender como é que é o comportamento daquele consumidor. Comportamento emocional, comportamento racional. Isso tem muito a ver com a venda de marcas, com a venda de serviços. Tu deve ter aí um nicho de clientes mistos, né, Maurício? Eu sei que a Festa da Uva é teu cliente, né? A Estera foi teu cliente também, né? Marco Polo, enfim. Então a gente tem um misto de coisas que eu acho que a psicologia e o marketing eles se atravessam, né? Tanto que são áreas assim extremamente são áreas novas do mercado. A psicologia do marketing não é uma área recente. A psicologia das cores não é uma área recente, por mais que a gente saiba que existe uma demanda muito grande, né, de talvez até de possibilidade de absorção disso, que a psicologia pode contribuir. Então eu vejo um belo casamento, né, uma bela interação entre essas duas áreas de saber. É uma coisa interessante também, ouvindo o Alex falar sobre a questão dos perfis comportamentais, perfis de pessoas. A gente no marketing trabalha com o termo persona, né? O que é persona? É uma generalização, entre aspas, de um determinado tipo de público, né? Onde eu trago características físicas, comportamentais, financeiras, enfim, né? Deste grupo para eu conseguir me relacionar melhor com ele. Eu preciso entender muito de gente e eu acho que nisso a gente, né, as duas áreas têm exatamente o mesmo foco. A gente gosta de gente e precisa entender de gente porque a gente está aqui para trabalhar com pessoas, né? Eu e o Alex trabalhamos com a mesma coisa, que é o quê? Pessoas. Né? Comportamentos de pessoas. É isso que a gente trabalha, né? Ele com um foco e eu com outro, mas ambos trabalhamos com gente. Para isso a gente precisa entender esses perfis comportamentais muitas vezes, né? Eu lembro que a gente estava uma vez mapeando um perfil de persona, né? Traçando as personas de um cliente que, né, tinha um serviço que era acessórios e coisas médicas e tal, né? Hospitalares e tal, né? E a gente estava mapeando e mas isso aqui então é uma coisa, né? Uma cama tipo uma cama hospitalar para tu ter em casa e tal, né? Mas quem que compra isso? São então um perfil com certeza idosos e tal. Não, quem compra é a mãe do idoso que já tem aí seus 50 anos, já está se aposentando, tem um cuidado muito grande com a família, mas ela se sente, às vezes, meio cobrada pela sociedade porque ela não trabalha. A gente entra um monte de outras coisas aí que, se tu olhar só para a superfície, é uma mulher de 30 anos. Não, cara. É uma mulher que, né, sofreu isso, aquele outro. Daí o marido tem que ajudar para pagar as contas. Aí, se tu vai indo mais a fundo, às vezes ela tem uma dor muito grande porque ela também perdeu o pai, que ela tinha um vínculo muito grande, agora ela só tem a mãe. Então a mãe ela vai querer se dedicar o máximo possível, por isso ela largou o trabalho para cuidar da mãe. Olha só, cara. Tu entende? Para vender um negócio que é um colchão para tu ter em casa para tua mãe acamada ficar, entendeu? E já envolve um monte de coisas comportamentais. E se tu não levar em consideração, talvez tu seja até mal interpretado na comunicação, entendeu? Talvez tu até esquecer de falar alguma coisa ou não ter o carinho necessário que essa comunicação precisaria. Entendendo que essa pessoa passou por tudo isso até chegar lá e comprar o teu colchão. Uma cadeira de roda, uma muleta que a gente acha que são coisas talvez que as pessoas não comprem ou comprem somente na necessidade, mas tem que atingir o público daquele indivíduo. Persona é uma nomenclatura que vem da psicanálise, da corrente junguiana, que ele falava sobre indivíduo. Então, acho que é bem isso, assim. Acho que a gente tem que olhar a amplitude de tudo isso, né? O que a psicologia contribui para o marketing, o que o marketing contribui para a psicologia. E quanto mais a gente conseguir detalhar e aprofundar, e menos a gente conseguir generalizar, melhor. Mais efetivo, né? Quanto mais profundo a gente consegue ser, melhor. Porque a gente está falando com gente e quanto menos a gente generalizar, tem homem e mulher. Cara, tem muitos tipos de homem, muitos tipos de mulher, né? Então, quanto mais conseguir aprofundar, mais específico tu vai ser. E quem não gosta de ver uma comunicação que parece que foi feita pra nós, né? A gente olha e isso aqui parece que foi feito pra mim, cara. Nossa, isso aqui eu me conectei com isso de uma forma diferente. É aí que o marketing consegue ser muito relevante. É aí que a gente, inclusive, uma outra questão, né? A gente já foi avançando aqui. Vamos lá. Outra questão interessante, né? Cara, tem marcas que a gente se apaixona, a gente gosta muito daquela marca, a gente nem sabe bem porquê, mas a gente... Não sei, cara, eu gosto daquela marca e tal, né? Tem muitos aspectos ali, então isso mexe muito com a gente. Por que aquela marca eu me apaixonei por ela? Porque com certeza ela fez um trabalho muito direcionado e me conheceu em profundidade, talvez não eu, Maurício, mas pessoas como eu, né? Pra conseguir chegar o máximo possível perto de mim, eu olho pra aquilo e penso, cara, essa marca é pra...
Essa é a marca que eu vou usar, eu não quero usar outra, porque essa aqui parece que foi feita pra mim, né? E tu vê que tem marcas que fazem isso em âmbito global, né? Olha o exemplo de Coca-Cola. Tem. Assim, sinceramente, eu não vejo uma família que não tenha uma Coca-Cola numa data festiva, num Cara, fim de semana, num almoço. Pensou Natal, pensou Coca-Cola, por exemplo, tá ligado? Exatamente. Parece que a marca tá associada a isso, né? Parece que faz parte. Cara, e até a comunicação mais assim, tem o manifesto da Apple também, que eles falam da questão de, esse aqui é para todas as pessoas que se sentem fora do comum, que não se acostumam com o normal. E quem não gosta de se sentir diferente? Tipo assim, nossa, eu não gosto do normal, eu quero ser diferente. Então, a Apple faz sentido comigo. E olha só o que vocês estão falando, né? Vocês falam de Apple e de Coca-Cola, né? Vamos lá, Coca-Cola, o que eles mostram nos comerciais? Algumas coisas geralmente mostram uma família, né? Sim. Às vezes vai mais para um lado de felicidade, né? Abra felicidade, tal, um negócio Amizade um pouco mais aventureiro, também. Mais amizade, tal, E é engraçado isso porque mesmo a marca tendo intenções de comunicar de alguma forma e mapeando muito bem a persona, o ser humano é de livre interpretação, entendeu? Ele pode interpretar aquilo de um jeito ou de outro. Pode ter gente que eu pergunte, por que tu gosta de Coca-Cola? Porque Coca-Cola é amizade, a felicidade, a aventura. E o outro, porque é família, porque... Olha porque só, tem cara. gás. É diferente. Duas pessoas que viram talvez a mesma peça publicitária e tiraram coisas dali completamente diferentes. Por quê? Porque as coisas que elas tiraram dali têm a ver com a vivência anterior dela. Tudo que ela já viveu, as experiências que ela teve na vida. Exato. Aí ela vai interpretar daquele jeito. Se ela vê outras coisas, tem o filme do Efeito Borboleta lá, né? Não sei se você viu. Se ela teve uma outra trajetória de vida, ela já enxerga aquilo totalmente diferente. Totalmente diferente. Bizarro, né? Muito louco. Pois é, assim... Tem muita marca que está associada a coisa. Por exemplo, a Coca-Cola, enfim, a Cacau Show também. Tá? Uma vez eu vi uma propaganda da Cacau Show, que era uma propaganda que uma menina ela estava indo em diversos lugares através de um elevador, um elevador que levava para ela para cima de uma montanha, para uma festa de piscina, para um lugar. E o destino final. E ela segurando uma sacolinha da Cacau Show. E o destino final dela foi na família. No encontro de família, todo mundo na sala, feliz, criança, bebê, presente. Então é incrível como o marketing, junto com a psicologia, consegue induzir as pessoas, consegue moldar de fato as pessoas, né? E tocar as pessoas. Porque tu acaba também se identificando, é o que o Maurício estava dizendo, dessa personalização. Acaba sendo para mim. Me atinge naquilo que eu realmente tenho as minhas carências e que desencadeia uma série de vontades, tipo, eu quero ter, eu preciso beber o copo de Coca-Cola, porque aquela do gelinho que a Coca-Cola vai, o barulhinho é clássica, né? É clássico. A época de Natal é clássico, olha o que eles fazem de investimentos com aqueles caminhões maravilhosos, com LEDs e música de Natal e, né, aquela coisa que te enfeitiça e te seduz e tu vai ter o aumento do poder de compra e tu vai ter o aumento do desejo de ter. Desperta uma memória afetiva. Né? Exato. E várias coisas, assim. Eu lembro quando a gente começou a atender Festa da Uva, por exemplo. Né? E aí eu pensei, Festa da Uva, conta super legal e tal. Mas eu não lembrava do momento do desfile quando eles distribuíam a uva. Eu não me lembrava, porque eu tive um gap ali. Eu ia quando eu era criança, aí por uns 5, 6 anos eu não fui mais. 10 anos, talvez. Quando eu fui naquele momento, eu era agência da Festa da Uva, então eu estava lá para cobrir, enfim, para ajudar, enfim, toda a galera lá e tal. E quando começaram a distribuir as uvas, isso aqui é a Festa da Uva. Aí eu lembrei de quando eu era criança, pequenininho, minha mãe segurando pela mão e eu queria correr para atravessar, né, o negócio do desfile para pegar a uva. Ela, não, fica aqui e tal. E eu comecei a lembrar de tudo aquilo e aquilo mostrou a grandiosidade daquele momento que eu tava vivendo. Porque até antes eu tinha encarado como um business, assim, né? Um negócio, um cliente. Me paga, eu faço isso. Mas naquele momento é muito mais do que isso. Porque me despertou uma memória afetiva muito forte daquele momento da minha mãe segurando minha mão e a gente olhando o desfile e indo pegar o cacho de uva. Então são coisas assim. E quando o marketing consegue usar da psicologia, ele cresce muito. Porque dá pra fazer marketing sem psicologia? Dá. Olha a propaganda, às vezes, de rede de supermercado, compre um, leve dois. Peito de frango, R$2,99. Isso aí não tem psicologia, entendeu? Isso aí ele vai ter uns gatilhos mental ali. Enquanto durar nos estoques, né? Últimas unidades no estoque, só até amanhã. Atinge mais a carteira. Isso, O resultado é mais financeiro. Entende? Usa gatilhos mentais, mas tá longe disso que tudo que a gente tá falando, que é de despertar emoção nas pessoas. Olha quanto, final de ano, o que a gente espera, às vezes, de propaganda?
O Zafari. A Panvel. Ah, é A incrível. Panvel. As propagandas deles é incrível, né? Por quê? Porque atinge realmente essa memória, né? Essa questão nossa toda emocional, né? E falando... A gente posso ir, então. Pode. Podemos falar, podemos... Eu não tô acostumado a ter muita gente assim, né? Mas olha só que interessante, né? Eu acho que eu até já falei isso pra vocês, né? Que a gente... isso é um conhecimento já milenar, assim. Que a gente lembra mais de coisas que nos despertam algum tipo de sentimento, né? Coisas que são só racionais, né? E ficam só no nosso consciente, digamos assim, né? Tu vai poder explicar muito melhor do que eu, né? Mas ficam só no consciente. A gente tende a esquecer, né? Então eu sempre faço essa brincadeira na sala de aula, eu pergunto, né? Qual foi o dia mais feliz da tua vida? Foi há 15 anos atrás, quando aconteceu tal coisa, meu irmãozinho nasceu, não sei o que lá. Foi o dia mais feliz da minha vida. Beleza. O que tu almoçou ontem? Putz. Não me lembro. Cara, tu não lembra de ontem, mas tu lembra de 15 anos atrás, sim. Porque 15 anos atrás eu tive um sentimento envolvido e isso faz com que a gente guarde mais na memória. Que também é um dos objetivos do marketing, né? Que a pessoa não só veja o teu anúncio, ai, que lindo, vou chorar. Mas que acabou o anúncio, ela tá pensando ainda. 2 dias depois, ela lembra da história do anúncio do Zafari do ano retrasado. Ela lembra, porque teve sentimento envolvido. Porque esse registro combinou-se com um sentimento. Isso não só para demarcações que são boas, agradáveis, como também demarcações que não são boas e não são agradáveis. Um acidente também pode ter certos registros, e aí entra um pouco as cores que a gente também vai falar. Por exemplo, fui atropelado por um carro vermelho. O vermelho para ti vai ter que sinalização? Daquele registro emocional do impacto, da fratura, do acidente, enfim. Mas também serve para as questões muito emocionais, positivas. Isso é interessante porque tem a ver com os registros menêmicos que a gente faz. A psicanálise, ela contempla justamente isso. O que te marca, tu evoca e tu não esquece. Entende? Diferente da comida que eu comi ontem, um lanche da tarde, que se eu te pedir o que tu comeu de lanche, tu vai dizer, peraí só um pouquinho, porque não registrou. Se tiver um evento junto, que seja um evento positivo ou negativo, tu vai registrar melhor. Verdade. Então esse é o processo neuropsicológico e inconsciente. Vou unir 2 áreas, neuropsicologia com psicanálise, que agora elas se falam muito bem, elas se conversam muito bem. É justamente isso. O registro daquilo que emocionalmente tu conseguiu, então, talvez até mensurar na memória. Entende? Olha que legal, agora te ouvindo falar isso, né? Como eu disse pra vocês, eu perguntei isso numa sala de aula, né? Todos os alunos e tal, ninguém lembrava. Aí teve um que disse, sim, eu lembro, eu comi isso. Eu disse, tá, mas me descreve um pouco mais esse almoço. Almocei com o meu melhor amigo que fazia 2 meses que eu não via. Tá aí, ó. Você entendeu? Por isso ele lembrava do que ele comeu anteontem. Associação. Né? E que teve que sentimento? Saudade. Isso. Né? Recordância. São sentimentos agradáveis, bons. E aí tu vai registrar até o que tu vai comer. O que tu vai te alimentar. Sim, tu lembra de toda a cena, assim. Exato. Sim. E o negativo também, né? Negativo também. Até falando de cores, né? Tem um caso interessante, até meio engraçado, assim, né? Que a cor lilás, né? Ou o roxo, enfim, são cores geralmente que trazem a questão de criatividade, de inovação, de imaginação e tal, né? Junto com outras cores, às vezes o verde também traz, né? Então eu sempre achei legal essa cor, né? Achei legal o lilás, o roxo, achei uma cor bacana, assim, né? E a minha noiva, ela é médica, então para ela o roxo é a cor da morte. Porque o corpo, quando morre, começa a ficar roxo. Quando alguém chega com um acidente, bateu, ficou roxo. Sim. Então o roxo, para ela, é a pior cor do mundo. Pior cor. Ela odeia essa cor, né? Porque para ela, roxo é a cor da morte, roxo é a cor do cadáver, você entende? Olha como associa totalmente diferente, né? Aí, por exemplo, a gente vai falar de vermelho. Vermelho para mim é McDonald's, é Burger King, é Pizza Hut, para ela é sangue. Para ela é SAMU, para ela é emergência, para ela viu um vermelho, já tá um barulho de sirene na cabeça, porque ela trabalhava no SAMU, era sangue, a cruz vermelha, entende? É diferente. Totalmente outro lado, cara, totalmente diferente. No cinza a gente olha, a gente pensa carro, a gente pensa talvez nublado, ela pensa bisturi, ela pensa... Mas olha, cara, é bizarro, né? Cada um tem uma associação de acordo com a sua vivência até então, né? E também tem uma coisa que, assim, a gente sempre vai dar mais prioridade, não sei se isso é conscientemente ou inconscientemente, a momentos ruins, a momentos desagradáveis, a fatos desagradáveis. Eu vejo isso acontecendo muito. Quando a gente quer lembrar de alguma coisa, a gente lembra primeiro de tudo que tem de ruim associado àquilo para depois começar a lembrar do que
do que realmente aconteceu de bom, Sim, né? tu tá falando que o negativo às vezes é mais Predominante, recordado, mais né, impactante do que o positivo. Isso. E isso varia muito, né? A gente tem uma certa tendência, o ser humano, a olhar realmente essas questões muito mais negativas. É uma tendência natural da gente. Não é assim quando a gente tira uma nota vermelha, digamos assim, ou uma crítica que nos fazem, isso nos parece muito mais protuberante, digamos assim, a gente dá um peso maior do que os aspectos positivos. Tu pode ver, o Maurício deve ter um monte de funcionário lá na Macau, e se ele vai passar um feedback, o que geralmente o funcionário fica? Com negativo. Negativo. Por exemplo, tu não produziu, tu não entregou no prazo, é isso que o funcionário vai se agarrar. Mas ele esqueceu que, então, na abertura do feedback foi dado algo positivo e no fechamento algo positivo. Ele fica justamente com o negativo. Tá? Então, é natural do ser humano que a gente também se atente e talvez até colhe mais na questão negativa. E aí cabe a gente também, né, da área da saúde, o Maurício da área do marketing, a gente começar a também dissipar coisas positivas. A gente sabe que isso mexe nas frequências e vibrações mentais das pessoas. Se tu ficar só assistindo de tarde ali, como é que é o nome daquele programa lá? Sessão da tarde. Não, Vale a pena ver de novo. essa é a parte boa. Vale a pena de A novo. parte saudosista. Não, mas tu vai olhar, de repente, reportagem só de assalto, de acidentes. Tu vai ficar nesse circuito. Então, por isso que os jornais, aí o Maurício, que sabe mais da área, eles têm o período que eles falam de entretenimento, o período que eles falam lá de coisas positivas, e vai ter também, né, os aspectos negativos dos acidentes, das catástrofes, e aí vai. Eu acho que, em geral, assim, o ser humano gosta muito de consumir conteúdos negativos. E pode parecer meio forte isso, mas se a gente parar para pensar, né? Big Brother, tá? Que tá começando agora. Um sucesso já. O que todo mundo gosta do Big Brother? Quando dá briga. Quando dá briga. Quando um é cancelado. A discórdia. Quando é discórdia. O ser humano naturalmente gosta Dá de ver ibope. treta. É mais interessante a treta do que o tá tudo bem. O tá tudo bem é meio que um marasmo. É legal, mas cansa, né? O tá tudo bem, os ursinhos carinhosos. Que bacana. Mas a treta é onde, Alex, tu viu o negócio lá? Tu entende? Eu já tenho um negócio para contar, eu já posso ter uma opinião sobre aquilo que pode ser diferente da tua, e aí a gente gera uma intriga, ou uma discussão entre nós, e a gente gosta disso, né? Por mais que não pareça, a gente acha isso interessante. É muito mais legal dar uma notícia de um acidente que morreu 10 pessoas do que eu dizer, olha só, essa senhorinha aqui faz crochê para vender, e todo mundo gosta do crochê dela, e são crochês muito legais. Tá. Eu conheço. Eu quero saber dos 10 que morreram. Porque isso nos parece mais interessante. Aí o nosso psicólogo aqui vai poder explicar. Né? Sabe que o que eu Joguei a bola pra ti. Aqui, ó. Joguei na mesa aqui. Sabe o que eu penso? Que eu acho que a gente é dotado desse positivo e negativo. A gente é dotado de sombra e luz. A gente é dotado de dia e noite. Todo mundo tem potencial para malefícios ou para benefícios. É assim, os próprios enredos novelísticos, a gente precisa do antagonista. Precisa. Sim. O contraponto, né? Exato. Nas propagandas a gente precisa do antagonista, então é normal que na vida, né, Bruno, Carlos e Maurício, que a gente tenha também um antagonismo. Se a gente dá uma vazão maior, eu acho que sim, acho que dá aquela pitadinha. Né? Porque Big Brother sem treta não é Big Brother. Big Brother. Tanto que o programa já é pensado nessas pessoas que potencialmente podem dar mais problemas. E ainda Exato. mais agora que é com famosos. Nas personas. Nas personas. Colocam justamente pessoas claramente de um lado e do outro, Exato. pessoas mais assim, mais assado, justamente para dar alguma treta, né? E o Alex falou antes, por exemplo, a questão do feedback, né? E eu vejo muito isso, é clássico isso, né? A gente absorve mais a coisa negativa. E nós também, por exemplo, acabou esse podcast aqui, tá? Aí vocês vão dizer, legal, mano, muito massa, foi super bacana e tal. Só teve uma hora ali que teve um negocinho ali, mas só um detalhe, tá? Mas só um negocinho, eu já vou ficar... Não devia ter feito isso. Foi uma merda, eu não devia ter Vamos gravar de novo. isso. Vamos gravar de novo. Eu já vou ficar me martirizando, foi horrível e tal, porque eu me apeguei àquilo. E aí tem dois jeitos de olhar. Eu posso me martirizar e achar que eu sou um perdedor e que eu fiz tudo errado. Ou tem também uma coisa, né? Porque se vocês forem ver, se eu me apegar ao positivo, eu vou sempre achar que tá tudo bem. Eu nunca vou poder melhorar. Sim. Tá bom. Então tá bom. Se todo mundo disser que eu sou maravilhoso, com certeza eu não estaria onde eu estou. Né? Eu estou onde eu estou porque muita gente diz, isso aqui não é bom, Maurício. Vai melhorar isso aí, cara. Muda isso aqui também não é bom. A gente
usa as coisas negativas para poder dar um próximo passo. Se eu sempre todo mundo sabe, nossa, tá maravilhoso, tá ali, ninguém nunca dá um feedback negativo, vocês nunca vão saber como dar o próximo passo. E eu acho assim, né, Bruno, eu te cortei ali. Não, fica à vontade. Já te deixo tu complementar a ideia do Maurício. A gente precisa da superação. Se nós não tivermos essa capacidade de entender que a gente pode melhorar, quem é que a gente é? Também não dá para buscar a perfeição, ficar tão chateado com aquilo que é te colocado não como uma crítica, mas como uma requalificação. Quando a gente entender que os defeitos eles podem ser requalificados, ou seja, aquilo pode se transformar, aquilo pode se metabolizar numa coisa legal, aí a gente vai entender o porquê que a gente está vivendo e estar bem na vida. Porque se a gente levar de forma tão, talvez assim, pessoal... É como ele disse, terminamos de gravar o pod, vocês criticam algo. Se a gente levar isso de uma maneira muito negativa, nossa, tu não vai nem sair da cama no dia seguinte. Então a gente tem que entender que a gente pode requalificar as coisas. Isso que eu ia dizer, na verdade, que existem as duas visões, né? Existem as pessoas que vê o ponto fraco, eu tenho um ponto fraco, ou tenho um ponto de melhoria, que é algo que eu preciso investir tempo que eu posso melhorar. Fazer essa virada de chave que te ajuda, né? Porque, por exemplo, falar demais, isso pode ser um ponto fraco para muitas pessoas. Nossa, fala demais. Tá. Outras pensam, não, eu preciso melhorar isso, preciso ficar mais tranquilo. Exato. Tem essas duas visões, às vezes né? O fraco de um é o forte do outro, né? Sim. Às vezes tu vai me dizer, meu ponto fraco é que eu falo demais. E eu posso achar, meu ponto forte é que eu falo demais. Exato. Entende? O bom ou o ruim varia muito. Varia muito da muito. situação e tal, né? E tem pessoas que naturalmente são um pouco mais negativas ou que naturalmente são mais positivas, né? Sim, eu até tem gente que me tira sarro porque eu sou muito positivo, muito otimista. Eu sempre... Eu acho o contrário. Eu sempre tento olhar o lado bom das coisas, mas eu entendo que muita gente não consegue. Sempre vai tentar extrair a coisa ruim. Sim. O que ficou pra mim? O ruim. O que ficou que eu não sou bom e não que eu possa melhorar. Né? Então acho que tem pessoas que têm meio que parece uma predisposição a serem mais positivas ou mais negativas. Né? Isso entra até num assunto legal que a gente pode abordar aqui, que é em relação também à comunicação, né? Porque a maneira que tu entrega as palavras que tu utiliza, a tonalidade que tu utiliza, isso influencia muito, né? Da maneira que aquela pessoa vai absorver. Às vezes tu pode passar a pior notícia de todas, mas de uma maneira muito positiva, de uma maneira muito calma, de uma maneira muito tranquila, passando confiança, e aquela pessoa não vai ter um impacto tão grande assim como ela teria. É que essa filtragem, Carlos, ela depende do mundo interno. Por exemplo, vou passar a notícia de um luto, como já trabalhei muito em clínica, enfim. Se tu receber essa notícia e já no teu mundo interno aquilo te gerar algo negativo, a tendência é que tu passe essa comunicação da mesma forma. Então essa filtragem eu acho que depende muito para aquilo que tu tem de constituição do teu próprio eu. Por isso que às vezes quando tu, sei lá, pega ali um 0800, a pessoa já te recepciona a ligação, tu já percebe que o tom da voz, que o timbre é um tom mais talvez apagado, é uma pessoa que talvez está sem energia, aquilo ali é uma repercussão do mundo interno. E não precisa nem ser um 0800, vamos combinar. Vamos ligar para a namorada do Carlos. E ela está no momento que ela não está legal. Já não aprovou nas disciplinas, o carro deu problema. Tu já vai perceber que a comunicação dela, que vai passar por vários, porque nós temos vários canais de percepções, a palavra é o mínimo canal, porque o corpo é o máximo de canal, digamos assim, por isso da comunicação não verbal, tu já vai perceber que a expressão da comunicação vai sair conforme ela está. Como ela está. Entendi. Então a comunicação ela depende muito disso. O ponto de vista, né, da psicologia. E é por isso que volta naquilo que a gente estava conversando antes, que é a questão da persona, né? A gente precisa entender exatamente a pessoa que a gente quer atingir no momento que ela está atualmente, no que ela está passando hoje, para realmente ter efetividade. Isso se usa muito em vendas também, né? A gente está falando aqui de marketing. Marketing e vendas se complementam muito, né? Os dois trabalham junto por esse bem maior, digamos. E em vendas, né? Eu que estou à frente do comercial lá da empresa, é muito importante que tu consiga fazer uma leitura de quem está do outro lado. E eu vejo que muita gente peca em vendas justamente por não topar fazer essa leitura e querer, antes disso, vender, né? Na verdade, a venda, ela precisa ser uma consequência dessa conversa. Ela não pode ser a única finalidade. Ela precisa ser uma consequência do todo. E a primeira coisa
né, que eu acho assim, que é o mais importante em vendas é ler o outro lado, conhecer o outro lado. E não é daí no sentido só da persona. Ah, eu sei, mais ou menos, é um cara. Não, eu preciso achar pontos de conexão. Eu preciso achar algum ponto em comum com ele. E aí, o que vem nesse casamento? Sentido. Tu tem que atingir os sentidos. O que é tu entrar num shopping e tu sentir o cheiro do cosmético Boticário? Marketing olfativo. Né? O cliente tem que ter uma experiência. Eu bato, às vezes eu faço as consultorias nas empresas quando me pedem, enfim, que eu faço muita consultoria também, né? E aí, primeira coisa, como é que eu faço para vender mais? Tu tem que criar uma experiência para esse consumidor. Uma experiência com o produto. Uma coisa é tu chegar numa revendedora de carros e dizer, olha, eu estou procurando o Onix tal, eu tenho esse carro aqui, e o cliente não tem uma experiência de sinestesia, né? Ele entrar no carro, ele sentir o carro, mesma coisa é um calçado. Provar o calçado. Vai ter o cliente visual que vai querer comprar pela cor, porque ele queria muito aquele modelo, porque ele via alguém usando, mas vai ter o cliente sinestésico que vai ter que... É aquele cliente demorado, que prova todo tipo de calçado e aí depois ele decide a compra dele. Então, eu acho que o casamento, para a gente poder trabalhar dentro do que o Maurício está falando, é atingir os sentidos do consumidor, que tem a ver com as emoções, e a experiência que ele vai ter. Entende? Então, tá fadado a fracasso empresas que não terão experiência com o seu cliente. Como também não atingirão os sentidos. Os 5 sentidos, tá? Eu falei só do olfato, mas nós temos 5. E um 6º sentido ainda. Tu acha, Alex, que é justamente por isso que muitas empresas, principalmente no online, fazem um período de teste grátis? Para a pessoa ter a experiência, sentir um pouco. E é muito mais difícil ela sair depois, sendo que ela já fez. Exato. E no online existe a dificuldade de tu não ter essa possibilidade de atingir tantos sentidos. Exato. Né? Do que existe no pessoal ou na venda, né, física, né? Porque quanto mais sentidos a gente conseguir despertar das pessoas, mais a gente vai conseguir cativar ela. Né? Se eu só, por exemplo, é por isso que um vídeo é muito mais interessante do que uma foto ou do que um conteúdo escrito. Porque o vídeo, pelo menos, eu tenho 2 sentidos. Né? Eu tenho a visão e eu tenho a audição, enquanto que o conteúdo escrito é só a visão. Tu entende que ele me atrai menos. No vídeo ele é mais chato, ele é mais cansativo. Porque no vídeo eu tenho pelo menos 2 sentidos e no texto eu tenho um sentido só. Imagina a gente transformar esse podcast num texto escrito. Tá. O que cada um falou vai ficar num texto, vai virar um livro esse podcast. Vai virar um livro. Vai ser tão legal de consumir? Com certeza não. Não é uma má ideia, inclusive. Com certeza não, porque eu não consegui envolver tanto. E por que isso, eu não sei para quem eu direciono exatamente essa pergunta, mas... Joga na mesa e Vamos lá, joga aí, ó. um levanta, outro baralha, outro cruza e... O importante é o gol. Aqui é a equipe. Por que hoje é muito mais comum vendas no online, sendo que presencialmente a gente consegue ter uma efetividade muito melhor, porque a gente consegue atingir os sentidos de maneira mais fácil, né? Explorar muito mais. Eu tenho uma opinião sobre isso e daí foge um pouco do nosso tema, mas tem muito a ver com o imediatismo que a gente vive hoje, com essa nossa ansiedade por ter coisas cada vez mais rápido. Então, pega hoje uma criança, né, que já nasce com o celular na mão, se ela apertou 2 vezes e o negócio não funcionou, ela já ficou braba, entendeu? Na minha época, quando eu era criança, se eu queria comprar um negócio, eu tinha que... eu quero comprar um tênis, eu vou na loja X, depois eu vou na Y, depois eu vou na Z, aí eu comparo os preços e tal. Hoje em dia, cara, em 3 minutos eu vou ali, abro 3 navegadores lá e comparo uma loja tem com a outra. aplicativos que fazem aplicativos isso que direto. comparam preço. Então, isso tem muito a ver com essa busca por praticidade, essa busca por ter uma solução muito rápida, o que eu acho que é até perigoso em alguns aspectos, porque esse imediatismo está sendo levado para tudo, né? A pessoa começa a trabalhar na empresa, se em 3 meses não teve aumento. Mas como assim que eu não tive aumento ainda em 3 meses, cara? Meu Deus, 90 dias, velho. Entendeu? Então, as pessoas estão muito imediatistas, querem um resultado assim muito rápido, querem crescer, querem dominar o mundo de uma forma muito rápida. Então, acho que a gente tem que olhar com esses olhos também de cuidado. Mas, na questão de compra online, eu vejo que está muito ligado a isso. Esse imediatismo, ser rápido, ser prático, não perder tempo
indo lá no shopping e tal. Mas, cara, eu, por exemplo, eu curto muito ir numa loja, olhar a roupa, pegar a roupa, sentir o tecido. Pá, esse tecido é melhor do que aquele outro. Na foto parecia igual, mas eu chego aqui eu vejo que é diferente. Aí tu prova, tu vê o caimento. É diferente, é um passeio, né? Mas tem muita gente que não curte, né? E gente, nem só gente tão jovem, né? Tem amigos meus, por exemplo, só compram online, não vão no mercado. Pedem pra Alexa a lista do mercado. Alexa, compra manteiga, leite e ovos. Exato. Ok, anotado. Final do dia ela faz o pedido, amanhã tá na tua casa, pão, leite e ovos. Entendeu? Eu já não, eu curto lá escolher o pão, poder pegar um diferente do que eu não pegar, né? Sempre peguei esse, agora eu quero um diferente. Como é que eu saberia? Alexa não vai. Alexa, escolhe um pão diferente. Não. Entendeu? Qual você escolhe? Então, Ela vai começa, né? Comparar. Eu valorizo ainda essa experiência, mas eu acho que a tendência é cada vez mais as pessoas valorizarem menos essa experiência e valorizarem a praticidade e a rapidez. Para complementar, né, para pegar a bola agora, tem duas coisas que influenciam a resposta da tua pergunta. Primeiro, perfil do consumidor que mudou. O consumidor hoje está mudando e ele muda. Bastante. Então, o atendimento online atende uma fatia de mercado significativa e de pessoas talvez altamente auditivas, com percepção auditiva dentro da PNL, vamos pensar, e visuais. Né? O sinestésico talvez não compre tanto virtualmente, ele até pode comprar, mas ele precisa da experiência, do degustar, do provar, né? E a velocidade da informação. Eu acho que isso está cada vez mais veloz e vai ficar muito mais veloz. 5G é uma realidade, a indústria 4.0 é uma realidade, nós vamos chegar em 6G, em 7G, sei lá o quê. E vai ficar cada vez mais rápido. Então, acho que atende esses dois critérios. Mas a gente não pode esquecer que mercado online é um mercado que abrange tipos de consumidores, como também as lojas físicas não desaparecerão. Terão que se reformular como grandes grupos aqui da cidade. Loja aí que é secular, que teve que fazer toda uma mudança de layout, sim. Vai ter que mudar, porque o perfil do consumidor muda a todo momento. A loja às vezes vira mais um showroom para o sinestésico do que um local de Exatamente. venda mesmo. Exatamente. Né? Eu, há algum tempo atrás, eu fui numa feira, fazia tempo que eu não ia numa feira, né? Essas feiras. Feira de fruta, tu diz? Não. Feira tipo feiras industriais e tal, tem um pavilhão onde tem vários expositores. Feira de Pô, olha só, são percepções diferentes. Olha a associação. E me chamou muito a atenção porque antigamente, a última feira que eu tinha ido fazia uns 10 anos, tá? Talvez um pouco menos, uns 8, né? E naquela época, né, 10 anos atrás, a feira era para quê? Para olhar os produtos que tinham e fazer pedido. Fazer pedido e tal. E essa feira que eu fui, que foi uma feira em Bento Gonçalves, do setor moveleiro, né? Eu fui com um cliente até lá. Eu me surpreendi muito, porque era uma feira muito mais baseada em experiências. E quase zero de venda, de compra. Os caras lá tinham todos os tipos de madeira pra tu passar a mão. Não pega na mão aqui a madeira, olha, sente a madeira, tá sentindo ela mais aveludada, olha esses tons e tal. E eram stands lindos, mas que não se fazia pedido lá. Não, querido, tu quer comprar, né? Compra ali, chama o vendedor, liga pra ele e tal. Mas não é com este foco, é com foco, claro, de branding, né? Ou seja, de marca, né? Institucional, de né? Mostrar uma relevância de marca, isso sim. Autoridade, tudo isso se mantém como já era antes, né? Sim. Mas que não tem mais esse foco comercial, tem um foco de experiência. O foco de, agora tu entrou no meu stand, peraí, agora tu vai ter uma super experiência com a minha marca. Não como era no passado, que a experiência de todo mundo era igual. Todo mundo tinha cerveja, tinha uma mulher bonita na porta e um salgadinho. Exato. Não, agora são experiências da marca, experiências genuínas, que também fortalecem o branding, né? Então tu tá imerso, tu vê lá, tinha uma amostra da árvore que o cara usava para fazer as madeiras, a lâmina de madeira. Um outro de uma empresa de iluminação imóveis, nossa, ele apagava todas as luzes, aí ficava só os fiozinhos de LED, tal, tu entrava num universo diferente, entendeu? Pois é, isso é uma conectividade que tem. As marcas estão cada vez apostando mais naquilo que é único, né? Isso. Naquilo assim, na minha empresa tu vai conseguir ter uma experiência com o meu Apple, com o meu, sabe? É que vamos lá, né? O marketing é isso. Assim, em linhas gerais, né? Se a gente aprofundar na essência do marketing, o marketing está ali para tornar as coisas únicas e exclusivas, né? O marketing está ali para diferenciar coisas aparentemente iguais, né? Então, eu tenho 2 canetas, né? Uma custa 10 e uma outra custa R$1. Se eu te disser que as duas são iguais, tu vai levar de R$1, obviamente, né? Agora, se eu te mostrar que aquela caneta de 10 é única, é diferente, ela tem não sei o quê, o toque, ela foi feita desse jeito, ela dura mais, não sei, aí tu vai valorizar muito mais ela, né? E isso é vender, não é vender o produto, é vender o conceito. E isso é o mais desafiador. Num público como nós estamos hoje, que são pessoas que
tem acesso ao conhecimento, qualquer coisa tu joga no Google, tu já descobre. Então, é um desafio na área da venda. Por isso que talvez essa feira moveleira não tinha assim a perspectiva de tu já comprar o produto. Tava vendendo, tava experienciando o conceito. E esse é o desafio do nosso lojista, esse é o desafio da nossa indústria hoje, esse é o desafio dos profissionais da saúde que vendem os seus serviços também, né? Experienciar, né? Fazer a venda do conceito. Isso tem a ver com a mudança do consumidor e a mudança do fabricante também. Vamos pegar a época do meu pai, tá? Meu pai me disse que quando ele tinha a minha idade, ele tinha um par de sapato. E para que servia o par de sapato? Para ele não sujar o pé de lama e poder chegar na escola com os pés limpos e sujar o sapato só, tá? Hoje, quando a gente vai comprar um sapato, o que a gente está comprando? Cara, a gente está comprando status, a gente está comprando talvez conforto, a gente está comprando, né, estar pertencendo a algum grupo. Exato. Eu uso o tênis X lá, eu gosto muito de Vans, por exemplo. Né? Tênis Vans, tu já olha e tu pensa, o cara deve andar de skate, deve ser um cara mais descolado. Ele traz uma série de conceitos para aquele produto. Que antigamente, lá no Quixute do meu pai, não tinha. Sim. Qual que é o conceito? Não, ele estava comprando de fato um tênis. Hoje em dia ele não compra mais de fato um tênis. Ele compra outras coisas que estão inerentes ao tênis, mas que não é a funcionalidade do tênis. Senão a gente não, né? Mas senão as pessoas não pagariam, tipo, 500 mil reais num carro. E isso mexe com o psicológico, as questões culturais das pessoas. Eu tinha feito uma pequena anotação quando a gente falasse mais da psicologia das cores sobre o uso do vermelho. Mas vou falar dessa experiência que falou de sapatos e ativou aqui. Tem um cara, eu acho que ele é francês, é Christian Louboutin. Já ouviram falar dele? Não. Christian Louboutin, ele vende os sapatos, vocês vão lembrar dos Scarpins, tá? É um Scarpin que as costas, a parte do solado é vermelho. Sim. Sabe como é que esse cara começou a vender esses sapatos? Sabe quanto é que custa um par primeiro? Quanto custa um par? Eu tenho uma ideia. Uma grana. Chuta. Não faço ideia. Eu tenho uma ideia. Um par. Par. Falamos em reais? Meu Deus, já reais. começou assim. Talvez 10 mil reais. 10 mil reais o par, tá? Parabéns. E como é que ele começou? E quando ele começou a fazer esses calçados, né, esses sapatos, ele ofereceu para o pessoal do Moulin Rouge, para as dançarinas do Moulin Rouge. Tá. E o sapato começou a se difundir como um sapato ligado ao luxo, a um artigo erótico. Ele é muito famoso pelo Scarpin. Ele tem uma marca de esmalte, também todos os esmaltes eles são coloridos, mas ele se prende muito ao vermelho, que também é a ponta do Scarpin. A tampa do frasco do esmalte é a ponta do Scarpin do produto dele. Então, o que a gente pode estar pensando? Justamente isso, né? O tipo de consumidor que compra esse Christian Louboutin aí é um consumidor de luxo, de alto padrão de luxo. Um par de sapato custa 10 mil reais e as pessoas pagam. Porque tem um conceito ali. O que ela tá comprando? Não é o sapato. Exatamente. Não é o sapato. Não é o sapato. Detalhe, ela nem vai ver, né? Porque tá na sola. Aí quando ele falou que o pai dele só tinha um sapato, me gerou isso, porque eu tinha anotado isso quando a gente falasse do vermelho, do uso do vermelho, né? Nos brandings, né? Nas marcas. E, nossa, ele se consagrou através das dançarinas do Moulin Rouge. Foi elas que começaram a difundir o tal do Scarpin e hoje ele tem umas sandálias, tem sapatos de 20 mil reais, um par. Nossa. E aqui é até um sapato que é uma coisa visível, né? Mas tu pega uma lingerie, por exemplo, né? Sim. Tu pega uma Victoria's Secret. Tu pega uma NFT. Cara, uma NFT é uma imagem digital que não existe, não é tangível. Eu pago milhões por aquilo. Olha que ponto, né, a coisa pode chegar, né? Então ela sai completamente de uma funcionalidade, porque se a gente pegar uma obra de arte, a obra de arte fica na parede de casa, é bonito, me dá um bem-estar. Eu posso até trazer alguns atributos tangíveis para isso, né? Para embasar a minha compra, digamos assim. Né? Exato. Para não acharem que eu sou um idiota comprando uma obra de arte de 1 milhão, por exemplo. Eu posso dizer, não, mas espera aí, porque essa obra... Mas, cara, uma NFT que é uma figura digital... Exato. E como mexe essa questão da marca, né, no psicológico das pessoas. Eu recebi um paciente, isso há muito tempo atrás, era um paciente de baixa renda, escola pública, enfim, e ele veio por bullying. Ele já estava num nível de ansiedade assim, e já estava entrando também junto um processo depressivo misto, né? Aí nós pedi para o psiquiatra, enfim, a gente medicou, e ele veio com tênis lá.
E o tênis dele era um tênis simples, não era um tênis que não tinha nenhuma marca de referência. Lembrava muito, o Maurício vai lembrar, né, Maurício? Que idade tá, Maurício? Não fala, peraí. Não fala, não. Mas tu lembra da Conga? Claro, lembra. Olha aí. A Conga Bamba e o Quixute. Era estilo Conga, o tênis que ele veio. Ano de 2000, ele veio bem antes da pandemia, era 2019 que eu atendi esse paciente. E quando ele veio, a primeira coisa que eu reparei nos pés foi esse tênis, mas um símbolo que ele tinha feito com Canetinha. com leak paper, que era o símbolo da Nike. Ele Com- fez com- assim. Ele fez o símbolo da Nike, por quê? Porque ele precisava ser aceito, né? Olha que legal, cara. Então, isso a gente tem que fazer essas Legal leituras. depende. legal. Não, claro, que legal a análise toda. Mas a análise, Sim, né? no caso dele. Mas eu falo até legal porque olha o recurso que ele usou, né? Primeiro a criatividade dele, mas assim... Pra estar inserido num usou grupo, para estar inserido, para ser aceito, né? Talvez aquela coisa assim, tu não tem o tênis, então tu fica ridicularizado, né? Se tu não usar tal marca. O Maurício iniciou o pod falando assim, que a gente se identifica com certas marcas, né? Por que acontece isso? O que vocês acham? Por que a gente tem que usar uma Puma? Ou uma Adidas? Talvez muito do senso de pertencimento a um grupo. E talvez muito do que ele falou de status. De querer... Eu digo influência. Mas eu digo que é mais por mostrar do que pros outros do que pra si mesmo, assim. Sim. Tem nisso um mecanismo de poder. Se tu usar uma camiseta Malve, Hering, que não tem nenhum tipo de tipologia, né? De marca exposta, é uma condição. Ó, o Carlos foi olhar agora dele. Né? E se tu usar uma marca que tem essa conceituação exposta, ela te dá um mecanismo de viver aquela identidade. Fora das proporções do modelo, das cores e daquilo que tu pode eleger como também objeto de consumo. Mesma coisa é o relógio, mesma coisa é o carro, que tem uma potencialidade altamente fálica, se a gente falar dentro da psicanálise, porque carro hoje é significado de, entre aspas, desculpa espectador, mas é pênis, né? É fálico. Então, muito homem que tem, às vezes... tem um carrão. Compensa. Ou um mulherão do lado, né? Então, significa dois isso. ainda, se der. Então, Aí é muito. se a gente pegar Michel Foucault, década de 70, grande psicanalista, morreu de AIDS, né? Um cara que escreveu livros maravilhosos. Ele escreve sobre a microfísica do poder. Ele fala que as pessoas estão em busca de poder a todo momento. De alguma forma. Então, a roupa, a vestimenta ou a marca é uma delas. E a gente se instrumentaliza em relação a isso. Eu acho que esse poder começa nessa questão do pertencimento. Isso. Primeiro eu preciso pertencer a algum grupo e depois eu preciso ser respeitado Exato. dentro deste grupo. Né? Exato. E por isso que se a gente começa a ver comportamentos assim, né? Provavelmente vocês se vestem de um jeito parecido com os amigos de vocês ou com as pessoas mais próximas. Ou então vocês fazem um espelhamento, se vestem parecido com pessoas que vocês admiram. Na internet, Exato. geralmente. Na internet, como é que se veste esse cara? Vamos vestir assim parecido. E quando a gente vai falar de marca, né? Até eu pegando o caso do Alex aqui, né? Pô, o cara fez o símbolo da Nike. Eu fiquei pensando, tá, mas o que então é a marca? A marca é um desenho, é um símbolo. A borracha do tênis não era da Nike. O pano ali, a lona do tênis, não era da Nike. Cadarço não Mas era. tendo o símbolo da Nike, eu tenho Nike. Independente de qualquer coisa. Se Pode ser tornou, original, né? pode ser não. Mas eu tenho esse símbolo de poder, de status, junto comigo. Exato. Isso está somando a minha Exatamente. imagem. E até é engraçado quando a gente pensa em... Até falando um pouco de marketing pessoal agora, né? Que é um assunto que eu gosto bastante também. Quando a gente usa determinadas marcas... a gente está pegando emprestado o valor daquela marca e atrelando ao nosso. Exato. Muito bem. Concordam? Perfeito. Então, se eu tenho um óculos lá, sei lá, Calvin Klein, eu estou pegando uma parte do valor, do status da Calvin Klein e atrelando a mim, principalmente em coisas muito inerentes a nós, por exemplo, um relógio, um óculos, uma blusa, e assim por diante, né? Então, isso a gente tem que até levar em consideração e ter um pouco de cuidado, porque às vezes tem marcas, por exemplo, que são atreladas a coisas não tão positivas e quando vê tá lá a pessoa usando, tu vai inconscientemente atrelar essa coisa não tão positiva a esta pessoa, porque ela pegou emprestado o valor e a imagem que essa marca tem e jogou para ela, agora é comigo, entendeu? E isso entra num processo coletivo, porque a leitura da pessoa vai ser diferente.
tá? Uma pessoa que usa talvez um óculos ali que tá remendado com fita durex, que não é um óculos de marca. E tu pega um óculos talvez Vogue, talvez Christian Dior, talvez Tá tentando qualquer adivinhar. outra marca. Tá tentando adivinhar. Tu lê a pessoa através da marca. Que é o que aquele paciente nos comunicou. Ele estava comunicando ali. Então ele se tornava alguém por ter aquele símbolozinho feito por ele mesmo com leak paper. Sim. Mas ainda, aquela pessoa que parte pela falsidade, né, por um produto que não é original, ela ainda não está completamente aderente àquele grupo, àquele poder, né? Porque tu sabe que foi por exemplo, vamos supor um tênis da Nike aqui. Tu sabe que tu vai lá numa loja que não é oficial, uma loja que não é credenciada, e tu compra um tênis, tu sabe que aquele tênis não é original. O cara pode até mesmo falar pra ti que o tênis não é original, do mesmo jeito tu vai comprar. Não é a mesma sensação de estar comprando um tênis no shopping, na loja. Não é, original. mas eu coloco isso com a falsificação ou não, com a parte original, é sentimento de pertencimento. Isso aí. E é o mesmo, na minha opinião, é o mesmo, tá? Se é falso, se não é falso, é o mesmo. Aquela marca tá te emprestando um poder que tu não tem por si só. Se tu tivesse de cueca, tu não ia ter tanto poder quanto tu tá com um tênis da Nike, independente se é o Nike falsificado ou já. Claro, aí vem a experiência de compra, o Nike original é mais legal, o iPhone original é mais legal, abrir a caixinha. Tem muitas coisas, senão ele não custaria muito mais caro do que o falso. Sim. Tem coisas mais positivas, mas geralmente quando a gente vai ter uma decisão de compra e a gente vai comprar uma coisa que a gente sabe que é muito cara, mas que é de uma marca que a gente gosta muito, a gente tenta achar alguns atributos racionais para embasar essa compra. Sim. Não, eu vou pagar 500 pila no tênis, eu vou, mas o tênis vai durar muito mais. Mas eu tenho problema na coluna, esse tênis é tão confortável que ele vai me doer menos a coluna. A gente tenta achar coisas para a gente não pagar de burrão que pagou 1.000, 2.000 num tênis, sei lá, né? Então, tenta achar atributos. Tenho certeza que quem compra os sapatos do Christian, lá da sola vermelha, também pensa, não, mas peraí, esse sapato aqui é feito com couro, não sei o quê. Cara, não. E Tu tá comprando uma marca, entendeu? Vamos ser A sinceros. quantidade de sapato que depois que ficou famoso esse sapato do Christian, a quantidade de pessoas que também aderiram a essa moda de criarem sapatos e pintarem a sola. E eu acho que outros sapatos também que pintaram a sola de vermelho, né? Ou ele patenteou isso. Pega uma areia e pinta a sola de vermelho, vai dar às vezes mais. Tem muitos. Mas só fazendo um parênteses, o sapato vai gastar, o salto vai quebrar, porque todos fazem isso. Então, eu acho que tem uma questão do pertencimento e eu colocaria isso numa condição. Esse tipo de produto te dá uma condição. Entende? E quem fala de condição é Bauman. Bauman escreveu agora Modernidade Líquida, não Amor Líquido, né? Ele escreveu Modernidade Líquida e ele fala lá que a gente está em busca de certas condições. Então, condição de ser aceito, condição de ser visto, condição de ser olhado, e aí vai. Que é o que a marca te dá. Indiferentemente de qual produto é. Se é óculos, se é cueca, se é chinelo, se é carro. O produto te dá isso, uma condição. Puxando até o que o Maurício falou antes. Ele falou que primeiro a pessoa busca o pertencimento no grupo, depois que ela tá nesse grupo, ela busca o respeito dentro do grupo. Exato. Então pode ser que ela use aquela parada falsificada primeiro só pra entrar e depois ela tá. Mas eu não me sinto meio impostor aqui, preciso comprar o original. Tá ligado? Pra depois ganhar respeito no grupo. Mas o pertencer no grupo é o objetivo principal, assim. Estou no grupo. E se a gente sair um pouco dos grupos e passar para uma relação de negócios ou de venda ou, né, o marketing mesmo, assim, né? É interessante porque daí é o seguinte, né? Eu como quando eu estou na frente de um cara e que eu quero convencer ele de comprar o meu produto, convencer é meio forte, né? Mas enfim, eu vou conversar com ele para entender se faz sentido ele comprar o meu serviço. Eu vou tentar ser o mais parecido possível com ele. Sim. E, por exemplo, né, se eu vou ter uma reunião e que eu sei que é num escritório de advocacia, eu sei como é que os caras vão estar vestidos lá, né? Eu sei. Eu não vou de camiseta daí. Eu vou pelo menos com uma camisa. Perfeito. Eu vou tentar me aproximar o máximo possível daquele público lá. Eu vou tentar parecer o máximo possível meio homogêneo, assim, entendeu? Meio misturado, né? Eu sempre digo até pra galera, né? Na empresa dos outros é o código dos outros, né? Na nossa empresa é o nosso código. Nosso código é o quê? Pode usar bermuda, pode dizer... Ah, não, mas lá na Marco Polo não pode usar bermuda, então eu vou ter que seguir o código dele, tá? Falando de marketing e também de vendas, né? Quanto mais a gente consegue encontrar essa conexão, ou seja, quanto mais o cara que eu quero convencer me vê como parecido a ele, melhor.
Então, às vezes eu vou lá, eu vi que o cara tá com um Jeep estacionado na porta. Eu já chego falando, legal aquele Jeep lá, pô, que massa. Qual que é, o 2.0 ou 1.4 aspirado? Tu entende? Já começa a puxar uma... tu faz trilha, eu vi que ele tá meio... Tu já começa a fazer associações, né? Então, eu vi que ele tem, por exemplo, uma foto com 2 crianças em cima da mesa. Eu já posso puxar essa questão para primeiro criar um vínculo com ele, né? Primeiro... E, cara, é mágico isso. É mágico, porque todo mundo gosta de falar de si mesmo, né? Sim. Então, tudo que eu vejo de positivo na empresa, ou coisas legais, eu digo, nossa, que bacana essa empresa. Como é que começou esse negócio? Cara, todo mundo adora. Todo mundo adora, porque ele vai falar dele mesmo. Nossa, que legal essa forma. Quantos anos tem teus filhos? Meia hora de conversa, entendeu? E aqui a gente tá para agregar essas áreas de conhecimento. Então, isso que o Maurício está falando, dentro da psicologia, a gente trabalha dentro da programação neurolinguística, que tem um conceito lá escrito rapport. Né? Que é um efeito harmonia, a gente diz. Isso vai aumentar teu poder de influência, teu poder de persuasão e teu poder de convencimento. Então, às vezes, não é só a roupa. O Maurício foi bárbaro no que ele falou. Que conforme é o cliente, tem que se usar a roupa do cliente, né? Mas também a gente pode ter pequenas imitações de alguns gestos. São coisas que criam rapport. Conexão de olhos é uma coisa que cria rapport. Pode ter certeza que não te olha no olho, tu não vai conseguir nem prestar muito atenção no que a pessoa... E vai ser um gerador de inverdade, de mentira. Vai ser um gerador de insegurança. Então, todos esses canais perceptivos, desde a roupa que tu usa, desde a maneira como tu tá te colocando, desde como tu te comunica, como tu olha, pode ter ali uma simbolização de antipatia ou simpatia. E isso é processo de venda. Totalmente. Eu falo muito da programação neurolinguística porque uma que eu tenho assim bastante conhecimento nisso, eu já dei curso disso em Porto Alegre, São Paulo, e a gente sabe, né, do poder que é isso. Não só nas áreas de vendas, mas eu acho que em tudo na vida. Sim. Desde para te relacionar afetivamente falando, para te sair de uma discussão, né, se utiliza essas técnicas. Então, o rapport é isso que ele estava falando. Perfeito. No marketing também a gente usa esse termo, né? E assim, no dia a dia, parece uma coisa meio teórica e tal, mas, cara, não, é muito do dia a dia. Eu uso principalmente essa questão de vestimenta, gestual e tom de voz. Esses 3, assim, eu uso quase sempre. Então, se eu tô numa reunião, dificilmente eu começo falando uma fala extensa. Eu vou começar fazendo alguma pergunta, porque eu quero ver o cara falando. Primeiro. Nunca vi o cara falando. Eu quero ver como é que ele fala. Quero saber. Será que ele fala gíria? Será que ele vai falar palavrão? Será que não? Será que vai ser uma conversa mais descontraída? Será que vai ser mais serião e tal, né? Enquanto eu não ouvir ele falando, eu me comporto muito parecido com ele. Então, se ele sentou, eu sento parecido. Se ele cruzou o braço, eu vou mais ou menos cruzar o braço. Depois que ele falou, eu já entendi. O tom de voz é esse aqui. Às vezes ele fala bem mais baixinho, eu vou falar mais baixinho também. Para não me sobrepor a ele, mas também para não me apagar, né? Então, é bem interessante isso. E depois, claro, no início, quando eu estudei isso, né, faz bastante tempo já, eu comecei a testar e fui forçando isso, né? Exato. E daí não era muito natural. Mas tu vai aprendendo e fica tão natural que eu já não consigo fazer diferente. Hoje eu tô com a minha noiva falando com ela e quando eu vejo, eu tô espelhando os gestos dela. Eu tô espelhando o tom de voz. Se ela tá falando um tom mais alto, teoricamente eu vou, né? Já instintivamente eu vou tentar subir esse tom para tentar mais ou menos me igualar a ela. E aí é legal, porque quando tu tira todas essas amarras de eu tô falando de um jeito, tá de outro, essas coisas diferentes, a comunicação flui toda muito melhor. Muito melhor. Porque parece que os dois estão na mesma página, entendeu? Não tô eu maior do que vocês, ou eu me prevalecendo aqui, eu tentando estar maior, né? Tem muito de gestual também que a gente usa quando o cliente, por exemplo, tá querendo mostrar que ele é maior e que eu preciso crescer, né? Eu não vou ficar assim na cadeira, né? Eu vou tentar crescer também. Eu vou tentar fazer gestos mais amplos, eu vou tentar usar um espaço maior, né? Ocupar mais o espaço, né? Se eu chego na sala e eu sei que o cliente é difícil, porque ele se acha o cara e tal, eu vou chegar, eu não chego e sento, eu chego e dou uma caminhadinha para demarcar um território e mostrar que eu também pertenço a isso ali e que eu estou à vontade. Esse negócio de mostrar que está à vontade é uma das coisas que mais funciona para vendas. Quanto mais eu mostrar que eu não estou nervoso, que eu estou tranquilo, que isso para mim é super natural, melhor. Porque sabe quando o aluno vai apresentar um trabalho na frente, está todos gaguejando, parece que ele não domina o assunto. Parece que ele não sabe. E se ele fala com segurança, mesmo sem saber o que está falando, parece que ele domina. Parece que ele é o cara. Né? Então, para vendas isso é bem interessante. Bruno e Carlos, né? Fica para um próximo pod.
falar sobre comunicação não verbal. Definitivamente. Que esse é um assunto muito amplo. Eu acho que o Maurício trouxe assim algumas pinceladas, eu vou dar 2 pinceladas apenas. A posição de palma de mão, ela dá várias simbologias para nós. Tá. A posição da mão. Só de palma da mão, para ter uma ideia. E a mão é uma coisa que a gente utiliza muito no processo de comunicação. Sim. Por que vocês já imaginaram um nazista fazer isso aqui? Não. Qual que era o comprimento deles? Era assim. Que já tem uma questão de submeter. Mão para baixo, ó. É diferente tu chegar pro Carlos e dizer assim, Carlos, tu pega para mim esse microfone e tu bota na tua esquerda. O que te gerou isso? Comando. Medo. Ele já Agora, obedeceu. Medo. Palma para cima. Carlos, por favor, tu poderia colocar o teu microfone para tua esquerda? Já te dá o quê? Gentileza, abertura, conforto, segurança. Isso é verdade. Então, estamos falando só do posicionamento de mão, mas a gente tem posicionamento de ombro, de braço, de perna, posicionamento de olhos, canal visual, sinestésico e auditivo. Só um parênteses muito rápido aqui, rapidinho. Eu fui dar uma palestra lá no Világio Caxias, que é o shopping, né? E daí eu comecei a observar, antes da palestra, comecei a observar as pessoas nas lojas, porque eu ia dar a palestra para os lojistas, né? Para os vendedores dos lojistas. Todos os vendedores estavam lá no cinema, lá no GNC, e eu dei a palestra lá. E eu comecei a observar 2 comportamentos diferentes quanto a essa questão de palma da mão. Muitas pessoas vão até a loja e perguntam onde está tal coisa. Eu vejo que algumas pessoas faziam assim, e outras pessoas faziam assim. Olha a diferença disso, cara. Dá diferença. Tá ali, ó. Te mando, esse é o comando, e essa a gente... Onde é que estão os casacos? Ali. Onde é que estão os casacos? Ali. Eu convido a entrar. Tem gente que nem faz o gesto, ali, né? tá E vamos lá, nós como consumidores, o que atinge emocionalmente a gente? Quem que entra numa loja e quer ser mandado? Ninguém. Tu quer mandar, tu quer ter o sentimento. Já me gera uma antipatia. Primeiro quer trocar o vendedor. Primeira coisa, já manda embora esse vendedor aí. Chama o gerente. Que eu já tô maluco. Não, mas gente, muitas coisas na comunicação não verbal. E graças a Deus, assim, eu estudei muito isso e influencia demais as coisas. Demais. E as pessoas não dão o valor que isso merece. Muitas vezes tu vê pessoas que estão falando a coisa certa, mas gesticulando do jeito errado. E vale muito mais, às vezes, o gesto que ela está fazendo e como ela está falando do que, de fato, o que ela está falando. Exato. O conteúdo, às vezes, nem é o mais importante. O mais importante é como eu exponho esse conteúdo para vocês, né? Isso. É melhor eu falar um conteúdo mais raso, de uma forma que vocês vão entender, do que eu falar um conteúdo, né, super profundo de um jeito... A porcentagem da palavra no uso da comunicação é mínima, bem como a gente falou no início do podcast. Eu não me lembro a proporção agora, mas se eu não me engano ela é 7% acho que é uma coisa da assim. Comunicação. Ela é O livro baixíssima. O Corpo Fala lá, eles têm isso aí, né? Agora a maneira como tu te expressa e o uso do teu corpo é o restante da comunicação. A gente pode falar de uma maneira muito doce, mas sendo altamente hostil com a posição de ombros, por exemplo. Mostrando arrogância. Cara, no momento que fala isso, já fica aqui, né? Já fica meio... Meu Deus! Cara, o que eu tô fazendo? Fazendo tudo errado, né? Mas isso Sabe qual que é o pior problema, te cortando? O pior problema é não saber se tu tá fazendo certo ou errado. Porque isso é um gatilho que tu destrava no momento que tu descobre a comunicação não verbal. Então tu fica pensando, tá, eu deixo minhas mãos assim em cima da mesa, eu deixo assim, deixa aqui assim, eu fico assim. Qual que é a maneira certa agora, sabendo disso? Qual que é a maneira certa de... É que eu acho que tem uma maneira certa para cada objetivo que tu tiver. Exatamente. Isso. Numa sala de aula, eu não fui prof, mas eu já fui aluno. A gente percebe quem está interessado no conteúdo não só pelo posicionamento de braços e de pernas. O Maurício é prof, ele sabe. Né? Tu vê o aluno que está lá relaxadão, que está pensando lá na morte da bezerra, ou sei lá o que, no Netflix, ou na saída ali da tua aula para ver a namorada, e o aluno que está ali realmente dentro do conteúdo. Isso é postura. Né? Tem um macetezinho na hora do aperto de mão que é bem interessante, que era a segunda coisa que eu ia falar a respeito das mãos. Né? Tu quer criar uma influência na pessoa e sentir o poder da tua persuasão e da persuasão da pessoa no momento que tu for dar um aperto de mão. Puxar? Tu faz, não. Primeiro, dá o aperto de mão. Primeiro, a postura dos dedos, né, Carlos?
Vamos fazer nós aqui também pra aprender com o dedinhos muito nas pontas, já sabe que a pessoa não vai se entregar, sabe aquele aperto de mão, né? Um aperto de mão extremamente forte, tu já sabe que a personalidade da pessoa é mais forte, né? E quando tu sentir isso, tu faz um pequeno giro, deixando a tua mão sobre a mão da pessoa. Olha isso vai aumentar a tua influência na hora de vender ou na hora de vender qualquer coisa, a tua ideia, ou numa entrevista de trabalho, ou sei lá, até num próprio, talvez numa condição social, entende? Quando tu quer que prevaleça as tuas ideias perante aquilo que tu tem que passar para a pessoa. Então, um leve giro, não é aquela coisa de virar assim, que a pessoa também vai sentir estranho, né? Um leve giro deixando a tua palma sobre a palma da pessoa. Vai, testa aí. Façam isso, ó, o espectador, faça isso, depois mande lá nos comentários o que aconteceu. Porque, olha, eu não vou dizer que é 100%, mas a maioria dos casos que tu tenha que falar algo para convencer, acontece o convencimento super tranquilo e a pessoa começa a entender. Sim, tem uma tendência maior a pessoa confiar em ti. Exatamente. E aí a gente entra em várias coisas, né? Não só de gestual, mas de aparência física, né? Vocês, por exemplo, de óculos, passam uma imagem de ser mais intelectuais do que eu e ele, que estamos sem óculos, né? Então, calma aí. Ponto positivo. O Bruno que está de relógio passa uma impressão de ser mais pontual do que o Cadu que está sem relógio, né? Então tem vários pontos assim que pontual, organizado. Isso. É uma Tá na hora de pegar um. É uma série de repercussões mentais que ocasionam certas coisas. Eu tô muito em reunião, né? Tem dias que eu tenho 8 reuniões num dia, né? Então tem muita reunião. Então o meu principal ambiente de trabalho é uma reunião, né? E na reunião é interessante, assim, tu começa a ver alguns perfis, por exemplo, o lugar da mesa. Se tem uma mesa comprida e tem uma ponta, eu sempre tento sentar na ponta. Não é a minha empresa, não é? Só se eu vejo que ali claramente o diretor vai sentar. Então eu deixo ele se posicionar depois. O que o Maurício fez hoje no podcast? Tá quase lá na ponta. Eu tô aqui, ó. E ainda perguntou se era o meu lugar. Era o teu lugar? Não é tipo, era o teu lugar. Roubei. Já era. Outra coisa interessante, né? Depois a gente acaba esse tópico aqui, mas que eu acho interessante. Se tem uma sala que tem cadeiras diferentes, eu procuro a com encosto mais alto. Quanto maior o encosto da cadeira, olha a cadeira do rei, do imperador. Com maior é um encosto. trono, né? É um das trono, rainhas. Então, se tem diferença nos tamanhos de encosto, eu vou tentar buscar a cadeira com o maior encosto que tiver, né? E geralmente eu também procuro não sentar muito em cantos, que parece que eu fico meio acuado, eu fico aberto, entendeu? Ou tô bem no centro da mesa ou na ponta, para eu ser muito visível e para eu conseguir enxergar todo mundo que tá comigo, sabe? Se você num canto tem uma parte da mesa que eu já não vejo e tal, eu tento enxergar tudo isso. Isso, claro, tudo que a gente tá falando aqui é muito subjetivo, mas influencia muito nesse processo, né? Exato. E assim, eu acho que um assunto que a gente tem que abordar mais profundamente aqui para não deixar essa oportunidade de escapar é a questão das cores, né? Até porque foi inteiro, algum momento falando das cores, a gente vai falar de cores. Mas antes, até o então momento... agora... A gente usou o gatilho da sola vermelha. Olha ali. Mas de fato a gente não entrou nesse Coca-Cola. A gente tá mantendo o telespectador com a gente. Até a nota vermelha ele falou, né? Nota vermelha. Exatamente. Vamos começar por aí, então. Por que a nota é vermelha e por que o verde? Por que a gente associa, uma comunidade, associa o vermelho, olhando para uma nota? O vermelho é uma coisa ruim e o verde é uma coisa boa. Primeiro vamos entender um pouco de onde é que surgiu assim, o estudo das cores. Foi lá, até anotei algumas coisas aqui como disparadores para mim também não me perder. Mas Aristóteles... Isso a gente está falando em 4, 5 antes de Cristo, né? Ele falava já do azul e do amarelo como cores primárias, das polaridades, enfim, que essas cores podiam nos dar no cotidiano entre sol e lua, por exemplo. Atribuía-se o sol como amarelo e a lua talvez como azul por causa do, né, o preto, enfim. Então ele já falou, né, naquela época das cores primárias. Depois veio Newton, por isso que física se aproxima muito da psicologia. A gente acha que não. Eu tinha um professor que dizia assim, tu vai entender que a psicologia está dentro da física, a física está dentro da psicologia. E justamente Newton, a gente está falando ali de século XVII, século XVIII, ele teorizou as cores. Foi quando ele descobriu que a luz branca, lembra que ele colocou aquele prisma com a luz e ele descobriu o arco-íris ali que dava uma sucessão ali de outras combinações? Ali, ó. Do Pink Floyd. Do grupo acho que do Pink Floyd. vai um pouquinho pro lado. Isso. Aí dá pra ver aqui. Resultava em outros tons.
Então, a física também é responsável por essa teoria de psicologia das cores. E eu vou dizer para vocês, psicologia das cores ainda é muito novo. Nós, aqui no Sul, nós não temos uma graduação, um curso de especialização de psicologia das cores. Tu quer fazer, até anotei aqui, tem a Faculdade de Neurociências da USP, que contempla. Alguns cursos de design têm, né, essa especialização como norma. Moda também tem. E tem uma faculdade em Juiz de Fora, que é a Academia Brasileira de Artes, né, que é a CEJF, desculpa. Que lá tem esse curso específico de psicologia das cores. Eu não fiz. Eu tenho muito conhecimento na área ali dessa questão da repercussão das cores, mas eu não tenho essa formação ainda. E que vale muito a pena. Então, só para a gente poder entender, né, o que uma marca, como é que a construção de uma marca também passa exclusivamente pelas cores. O Maurício que vai me dizer aqui. Festa da uva. Vamos botar os grãos da uva preto? Não tem como, né? Descaracteriza a festa, né? Ele estava falando que tinha uma repercussão de memória, assim, da distribuição da uva, mas se o primeiro cartaz, como é que se chama isso, Maurício? Briefing. É briefing? Briefing. O briefing é a informação que me passam para eu fazer o trabalho. Tá. Se tu fizer a primeira, disparar essa campanha da festa da uva com o grão de uva de outra cor que não configure a uva, emocionalmente ninguém quer ir na festa. Uma das maiores repercussões quando uma marca faz uma remodelagem no logo, a primeira coisa que as pessoas notam é a troca de cores. Exatamente. A troca de cores, né? Exatamente. Então, o que a gente pode pensar assim, ó? O vermelho, por exemplo. Ele está presente em que marcas? Quando vocês pensam na cor vermelha e vocês pensam em produtos, o que vocês vão associar? Primeiro de tudo, eu quero deixar claro que é o meu Inter. Então, vamos lá. Ah, não. Podia ser, né? Segundo, Agora vem as outras marcas. Agora vem as outras. Vamos lá, a gente falou Coca-Cola. Que mais que... Quando tu cita produto, pode parecer... Produto. Pode parecer errado ou não, mas o que me vem na cabeça é China. Tá. O que me vem na cabeça é China. Talvez pela associação da China venha bandeira, a maioria dos da China. produtos. Claro, né, Carlos, para o espectador que está nos assistindo, é subjetivo. Uma cor nunca vai ser uma coisa única, mas ela vai ter um respaldo de um leque de abertura emocional muito grande. Não quer dizer que o vermelho repercuta para ti China e que o espectador tenha que entender que é China. Sim. Não, de repente vai ter um ouvinte nosso, uma pessoa que está escutando vai dizer, me representa a McDonald's, me representa a placa de pare, me representa uma série de coisas. Samu. E o Inter. Cruz Vermelha. E aí vai. O que a gente tem que tentar entender o porquê que aquela marca elege aquelas cores. E o que tem a ver no mundo emocional e racional da escolha daquela cor naquela devida marca. E aí a gente vai assim transcorrer em uma série de coisas. Eu trouxe aqui o círculo cromático, que é uma questão básica, né, que faz uma separação entre as cores. Acho que dá para mostrar pro espectador, né, a respeito ali. Te tapei, Maurício. Desculpa. A respeito da divisão que as cores têm, né? Nós temos ali uma divisão, um diagonal, né, de um risco diagonal, que faz o quê? Uma divisão, é um risquinho preto que divide entre cores frias e cores quentes. Tá. As cores quentes sempre estão voltadas para aquilo que nos aquece, aquilo que nos ativa, aquilo que nos faz entrar em euforia, aquilo que nos faz agitar, aquilo que nos faz talvez até ficar diferente no impacto emocional de ver uma marca com aquela cor. Quando tu vê o Inter, o vermelho da camiseta... eu fico preocupado. Sim. Né? Coca-Cola, por exemplo, É felicidade. tem uma ativação da fome, felicidade, alegria. E cores frias, que vai ter todo o contrário disso. Cores mais calmas, mais relaxantes, que vão nos levar para uma perspectiva mais down, mais acomodada, com mais tranquilidade. Então, a construção de uma marca, o Maurício sabe disso, eu acho que tu pode colaborar bastante hoje, né, Maurício, em relação a isso. O porquê que certas marcas têm referencial dessas cores e por que algumas marcas trocam as cores também. Perfeito.
A gente, lá na Macau, a gente trabalha muito com marcas, né? Muito. Ano passado a gente entregou 54 marcas. Então, putz, num ano, 54 empresas, né, nos deram essa incumbência, esse desafio de criar uma cara para elas, né? Olha o tamanho dessa responsabilidade, né? E como o Alex bem trouxe, né? Essa questão de identidade de marca, ela vai muito além do que a maioria das pessoas imagina que seja o tamanho da coisa. Não é só, tem um logotipo bonito. Cara, imagina que tu vai ter um filho e tu pode agora escolher que cara vai ter o teu filho. Tu entendeu? Cara, a marca é isso, entendeu? A marca é isso, é a cara do teu negócio e é as impressões que ele vai passar, né? O Alex falou muito bem aqui, né? As cores despertam coisas nas pessoas, né? Às vezes tem uma divergência aí, mas às vezes tem uma similaridade. Então, para todo mundo, cores quentes representam uma coisa um pouco mais, né? Mais quente, mais, né? Mais carinhosa e assim por diante, né? Então, essa questão a gente usa muito de entender primeiro, né? A primeira coisa que a gente faz, vamos fazer uma marca, tá? A primeira coisa que a gente faz é uma imersão no universo dos empreendedores que estão querendo fazer aquela marca, tá? Então a gente chama eles para uma reunião, a gente chama de kick-off do projeto, onde a gente faz essa imersão, tá? Cara, essa é uma reunião de umas 2 horas, não é uma reunião de meia horinha, rapidão aqui, só vai. E a gente tem uma lista de perguntas para fazer. Cara, às vezes o cara chora no meio da pergunta. Porque são coisas, às vezes, muito íntimas, né? Mas de onde vem essa tua vontade de ter um negócio? Aí o cara começa, não, porque eu passei necessidades quando era criança, porque eu queria provar pra minha família que eu era bom. Cara, vem muita coisa ali, né? Então, e o que tu espera dessa marca, assim? O que tu quer que as pessoas pensem quando enxergarem a tua marca? Olha só que profundo isso, né? O que tu quer que as pessoas pensem quando enxergarem a tua marca? Aí tu já começa a entender alguns padrões, né? E a gente faz várias perguntas que às vezes até o cliente fica meio confuso, né? Mas que fazem muito parte para a gente entender. Primeiro, temperatura de cor. É a primeira coisa que a gente vai entender. Se essa marca vai ser mais para cores frias, se ela vai ser mais para cores quentes ou se ela vai ter um misto dos dois, né? Por que isso, né? Porque muitas vezes... mas para que usaria cores frias, né? Parece que a quente é tão mais legal, né? Não, mas as cores frias, além de acalmarem, elas trazem uma coisa que é a credibilidade, né? Parece que o negócio é mais seguro, mais confiável. Quando a coisa é azul, quando a coisa é um cinza, quando a coisa, sabe, é de cores mais frias, ela vai parecer mais confiável, mais sóbria. Exato. Por isso que o Bradocast e quando eu tenho cores mais quentes, eu já vou trazer mais energia, já vou trazer mais despertar de fome, eu já vou trazer mais velocidade, né? Cores quentes geralmente estão mais atreladas a isso, ou então a acolhimento e tudo isso, né? Então, essa questão de temperatura de cor é bem importante, tá? Depois de entender temperatura de cor, a gente entende universos femininos e masculinos. A gente entende se a marca vai ter um aspecto ou né, vai respirar mais um universo feminino ou um pouco mais masculino. E aí também é uma coisa que às vezes as clientes, como assim? Não. É 2 sócios homem, então a marca é totalmente masculina. Não, peraí. Mas o nosso público, o que as pessoas têm que perceber quando olharem para essa marca? E aí entra uma coisa interessante que muitas vezes eu escuto de empreendedores que estão querendo uma marca e eu quero a marca vermelha. Por quê? Porque eu sou colorado. Mas aí, peraí. Na marca, diferente do filho, né? Eu usei o exemplo do filho, mas aqui não cabe. Por quê? Porque a marca não é para ti, empreendedor. Verdade. Quem tem que gostar da tua marca não é você. É o público. É o teu público. A marca é feita para ele. Se vocês fizeram uma marca do Bradocast e vocês acharam linda, nossa, incrível essa marca, mas todo mundo que vocês mostram que seria o público de vocês não gostam, nada feito. Essa marca tem que agradar o público de vocês. E é por isso que a Macau não é especialista no cliente. É especialista no cliente do cliente. É isso. A gente vai ter que entender como é que é a cabeça e como é que é o perfil do cliente do cliente. Porque o meu cliente chega lá com um perfil, às vezes é 2 tiozão lá de 60 anos estão fazendo uma empresa de brinquedo de criança. Sim. Se eu for seguir o que esses tiozão aqui gostam, não vai vender. Vai parecer o símbolo do Fluminense, entendeu? Não, e olha que interessante o quanto as cores elas mexem com o aspecto emocional, que a gente já viu, mas com a fisiologia das pessoas, porque ela é fisiológica. Bom, olha as áreas aí de terapias alternativas, cromoterapia, né, que trabalha com os tons das cores, enfim, nas curas das doenças, enfim. Ou nós mesmos em casa, quando a gente está a gente está muito acelerado, a gente diz assim, apaga uma luz, deixa mais, não é assim? Né? Então a cor também age no fisiológico. E assim, né, a gente estava falando de cores quentes, eu trouxe aqui um dicionário de muitas coisas, ó. Cores quentes, que daí o que é na escala cromática, do amarelo até tons de rosa. Essa é a primeira parte aqui do círculo, né? Olha só,
Vitalidade, excitação, alegria, movimento, abre apetite. Empresas do ramo alimentícios geralmente têm. A intenção é de causar senso de urgência e instigar o consumidor. Né? Reação rápida para agir. Sim. Sensação quente. Então, propagandas com coloração mais alaranjadas e douradas. Vocês perceberam que O Itaú geralmente... aí. O Itaú, de aquisição, né? Eu já preciso daquilo imediatamente. E aí vai. Cores frias, olha lá. Oposto das cores quentes, então vamos lá. Sensação calmante, tédio, distanciamento, conforto, lentidão, tristeza, recolhimento, acolhimento. Hospitais e plano de saúde geralmente tem as cores. Roupa de hospital. Unimed, verde. Círculo, azul. Hospital Pompeia, branco. Tá em que escala? Cores frias. Né? Não, é impressionante o quanto a gente está rodeado com essas coisas. E a gente nem percebe. Nem percebe. Mas isso faz com que a gente se sinta de determinada forma em determinado ambiente. Mesmo que não E percebe. é para isso que eles usam, não é para que claramente eu entre e dizer, sim, é verde por causa disso. Não, é para né, no teu inconsciente, sei lá, não sei se é isso, né? De uma forma mais subjetiva, tu vai se sentir daquela forma. Por que é inconsciente? Pablo Picasso, qual era a predominância da cor que ele usava nas telas? Azul. Fria, né? Fria. Questão existencial. Tristeza, melancolia, entendeu? É impressionante o quanto tem uma correspondência, né? E vamos falar do vermelho, já que tu quer começar pelo vermelho. Tu já quer começar agitando, hein, Carlos? Dá-lhe, é o meu Inter. Não. É a cor mais excitante, é a que chama a atenção. Botei aqui, ó. Emoção, energia, vigor, calor, coragem, alegria, extroversão, excitação, intensidade, paixão, impulso, fúria, raiva, amor, guerra, violência, ira, agressividade, perigo, glória, blá, 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 sexualidade, sedução. Ficou vermelho de raiva, eu escrevi aqui. Parece que vai explodir, né? Quando a gente tem aquela... Ficou vermelho de raiva, né? Porque o vermelho dá isso. Quais são as marcas que nós temos vermelho? Com grandes predominâncias. Coca-Cola, CNN, Adobe, botei aqui Toyota, Mitsubishi, a Puma, não é branca, é vermelha. YouTube, Santander, Texaco, ESPN. Não tem regras, diversos nichos. Você viu que é diversificado, é marca de carro, é marca de banco, é marca alimentícia, porque o vermelho tem essa ativação, né? E olha só, né? Pega a placa de pare é vermelho, o cartão vermelho no futebol. Cartão vermelho. Entendeu? São todas coisas que despertam alguma energia ou alguma coisa. Ou para te parar, ou para te agir. É uma coisa muito enérgica sempre. Né? E mostra que não é necessariamente ruim nem bom. Exato. Depende do que quer transmitir. Da forma como tu olha. Laranja. Vamos lá. Segunda cor mais viva. Abaixo do vermelho. Também tem a ver com desejo, energia, calor, senso de humor, recreação, sociabilidade, fertilidade, luminosidade, prazer, competição, vibração, fogo, agressão, tentação, festas, raio de sol. Quais são as marcas? Fanta, Harley Davidson, TNT, Itaú. O banco. O Banco Inter. O Banco Inter. Exatamente. Coloquei Instagram, porque o Instagram também tem laranja. Sim. Não é a predominância, mas tem um tom de laranja. Uhum. É bom que a gente associe o que a gente compra com aquela cor que nos desperta. Em rede social tem o Kawaii também, né? Que é laranja. Sim. Kawaii, Amarelo. Conforto, iluminação, inspiração. É uma cor de perigo. É uma cor de alerta, sinaleiras, né? Quando dá o amarelo, diz o quê? Acelera ou para? Ó, cuidado. Na verdade é pra dizer para, né? Isso, não é pra acelerar. Mas aqui em Caxias acelera pra tu passar rápido. Egoísmo, ciúmes, calor, euforia, espontaneidade. Fulano ficou amarelo de medo. Também tem. A gente diz às vezes, né? Sim. Atribui amarelo para isso. Cores em marcas: McDonald's, Ferrari, Habib's, Pokémon, Ipiranga, Shell. Abastecimento de gasolina. Interessante isso, né? Interessante. Por ser gasolina. Né? A gente atende o grupo Rodóio todo, né? De postos, né? E também é vermelho e amarelo. Né? Eles querem trazer aquela questão de praticidade de estar em todos os lugares, tipo um McDonald's. Tem sempre um perto, é rapidinho, a comida vem logo. E a questão do combustível, né? Que é o amarelo meio dourado. Assim, né? Exato. E o que o amarelo gerou na primeira palavra que a gente falou? Conforto.
É interessante quanto Sabe isso... que... Pode O concluir. quanto isso desperta no consumidor a compra. A gente, quando foi fazer a marca da Macau, a nossa marca é amarela e azul, predominantemente. A gente usa outras cores porque é um universo de brasilidade, então tem várias cores, né? Mas Sim. basicamente ela é amarelo e azul. E eu lembro que a gente estava montando a marca e eu antes tinha uma agência que era M. Fischer, né? Antes de ser Macau, a gente tinha outras agências e a minha era M. Fischer, ela era toda azul e cinza. E olha só que engraçado, né? Eu comecei a pensar, por que eu fiz uma marca azul e cinza? Porque eu era um guri muito novo e eu achava que eu não ia passar a credibilidade se eu não tivesse uma marca mais, sabe, mais séria, mais parruda, mais, né? Eu imagino, eu abri a empresa, eu tinha 23 anos, 22 anos. Eu pensei, vão achar que eu sou um gurizinho agora. Se eu chegar com uma marca azul e cinza, os caras vão me respeitar mais, né? Aí quando a gente foi fazer a marca da Macau, a gente pensou, universo da brasilidade, mas que cor a gente vai trazer? A gente decidiu que ia ser só cores da bandeira, então, né, a gente tinha ali o verde, o amarelo e o azul, né? E a gente decidiu que, juntos, a gente decidiu que alguma coisa de azul a gente queria ter para não perder o que a gente tinha conquistado de credibilidade, de confiança, né? Sim. E o amarelo veio muito como essa cor que atenua e dá um calor, assim, né? Sim. E deixa mais amigável e traz uma coisa mais de imaginação também e tal, né? Então eu lembro que quando a gente foi criar a nossa marca, como a gente eu tinha agência há 6 anos já, né? Já tinha uma expertise muito grande nisso, já tinha feito muitas marcas, a gente pensou, não, a nossa nós vamos estudar assim, ó, tons de azul, tons de amarelo, que paleta de cor nós vamos usar, o que nós não vamos usar nunca, enfim, né? Por exemplo, vermelho a gente jamais usa, né? E o que a gente vai intensificar mais, o que vão ser cores complementares, que vão somar a minha identidade de marca, né? Mas a gente escolheu muito a dedo, assim, o amarelo e o azul, e claro, né? Se tu olhar o Marara, as cores predominantes nela são o amarelo e o azul, e ela tem às vezes um pouco de verde também. Sim. Né? E branco. Ou E não? branco. Tem um pouco de branco. O verde, neutro. né? Olha o verde, ó. Natureza, abundância, família, ambiente, saúde, paz, tranquilidade, segurança, dinheiro. O verde também tem uma questão dos ciúmes, da inveja. Ciúmes. Pode despertar isso, como pode acalmar e repousar. Equilíbrio, estabilidade. As árvores são verdes, né? Eu escrevi aqui, ó. Quando a gente diz assim, ó, a pessoa ainda tá verde. Ela não amadureceu. Não amadureceu. Né? Então isso dá uma questão de jovialidade, de maturidade e que a pessoa também não está madura, digamos assim, né? Marcas que tem verde, Heineken, Subway, Sicredi tem Spotify. verde, Spotify. Sicredi, boa. Que mais que eu botei aqui de marcas que eu me lembro de Lacoste, botei aqui, Spotify, TikTok. John Deere, aqueles dos maquinários agrícolas, Sim. os tratores agrícolas, Verdade. trabalham com a questão do verde, né? Verde e Muito amarelo. forte. Então, o quanto tá ligado isso, né? O conceito daquilo que tu quer vender com aquilo que tu quer realmente preconizar que desencadeie no consumidor essa emoção ligado àquela fisiologia. O verde tem uma pegada bastante também de natureza e tal, né? De ser, né, sustentável e tal, e também uma pegada de esperança. Vocês podem ver programas sociais que tratam de coisas que vai ajudar a determinada sociedade e tal, que é para a pessoa ter mais esperança e acreditar naquilo, usam bastante o verde. também. Muito. Exato. Vamos pro azul. Isso vai ser legal para quem tá procurando emprego, Aqui, porque ó. quem tá procurando emprego tem... Olha aí, ó. Tem... Eu achei que ele ia falar o Brasilcast tá contratando. Não se sabe, né? Não se sabe, né? Vai saber, né? Contrata um cameraman, uma iluminação. Já vamos ter plateia daqui a um tempo, né? Estão pagando bem, né? O azul é muito importante para quem quer ir para entrevista de trabalho, tá? Usar azul, Hoje eu tô indo. né? Todos os tipos de azul, de preferência os mais claros, porque o azul marinho ele deixa um pouco mais de peso por ser uma Não cor quando mais mais. escura, mas o azul ele comunica também tranquilidade, segurança, né? Então o azul ele fala o elemento do céu e da água, né? Confiança, segurança, verdade, serenidade, intelectualidade. Calma, né? Parece que a pessoa não Calma, tá, justamente. Tranquilidade. Estabilidade é uma cor de tecnologia, de superioridade, de conservadorismo, de sinceridade. Vamos lá. Samsung, IBM, Nokia, Ford, Dell, Facebook. Olha a quantidade de gente que fez Facebook. Né? Talvez instituídos inconscientemente, ou talvez pela influência do azul, que dá aquela coisa da comunicação, né?
do entrosamento, né? Macau é azul também. Né? O Bradocast também. O azul é incrível, né? O violeta, ó. Alquimia, enterro, engano, tu falou do violeta, né, da tua noiva. Miséria, calma, dignidade, controle, violência, luxo, magia, vaidade, sedução, sexualidade, né? Vivo, a marca Vivo vai Lilás. O Iscas, eu botei aqui. O Nubank. O Nubank vai Lilás, né? E tem uma questão assim interessante nisso, porque tem uma alquimia aí colocada, né? Alquimia do dinheiro, né? Fazer render, guardar o dinheiro, enfim, essas coisas que a gente pode associar com a cor da marca, né? Cor de rosa. Quer falar alguma coisa, Maurício? Não. Cor de rosa. Delicadeza, inocência, feminino, cortesia, doçura, sexualidade. Vamos pegar as marcas. Barbie, Avon, Marisa. Victoria's Secret, né? Se bem que a Avon mudou a tipografia, né? Ultimamente ela mudou agora. A tipografia? Eu admito que não acompanhei. Mas a cor mudou também? Não? Eu eu acho. É? Acho que eles foram pro preto também. Tem que ver ali. Eu não me lembro agora, mas eu lembro que o antigo tinha muito o rosa, né? Avon que é nova ao contrário. Né? É verdade. Sim, mas isso significa nova ao contrário. Não, vou ao contrário. E o marrom, né? Que tem a ver com denso, com aconchego, com terra, com natureza, madeira, velho, doença, desconforto, sujeira, preguiça. E é um leque de coisas, né? O que tem os marrons geralmente, né? Os alimentos. Então, Cacau Show, M&M, Nespresso, Dolce Gusto, Magnum, do picolé lá, né? É marrom, tem muito marrom. Coisas mais rústicas, indústria moveleira, usa por causa da madeira, terra, né? Pode ver, Volta para as origens, uma Jeep, pega uma Timberland, é tudo marrom, terra, tal, é mais visceral. A gente vê, geralmente, em casacos de luxo, os casacos geralmente couro marrom, uma cor caramelo, né? Traz autoridade. Exato. Depois vem o preto, né? Que é a ausência da luz. Daí ele vem morte, luto, mas também está associado a magia, mistério, mal-estar, azar, sujeira, egoísmo. Sim, estamos. Tudo certo? Tudo certo. Mas aqui também eu coloquei, ó, seriedade, que talvez a gente tenha combinado, a gente nem se ligou, eu e o Maurício, né? Vamos de preto lá para ser sério. Não, combinando. Inconscientemente, talvez a gente queira passar para o espectador essa seriedade, né? De um assunto que é importante. Tá enfim. certo. É uma cor ligada muito à elegância, à parte noturna, à sofisticação também. Aí tu vai ter Adidas, Nike, Chanel, Blackberry, Louis Vuitton, MTV é preto também. Uber também é preto. Né? Sabe Vocês que- têm preto. Leandro, de vocês. Em termos de, falando especificamente de roupa, né, de vestuário, que eu acho que é uma coisa muito importante, e às vezes também as pessoas meio que menosprezam isso, né? Ah, não importa a minha roupa, importa o que eu tô falando e tal, né? Mas a roupa é a nossa embalagem, né? Se a gente fosse um produto, a roupa seria a nossa embalagem. E eu não tenho nenhum embasamento científico disso, mas quando eu tô num lugar onde eu vou apresentar algo ou eu quero ser ouvido, eu uso a roupa mais neutra possível, porque eu não quero que prestem atenção na minha roupa, eu quero que prestem atenção no que eu tô falando. Perfeito. Eu não viria aqui com uma roupa xadrez, colorida, babá, porque ela chamaria mais atenção do que eu tô falando e pensando no interlocutor, né? Ele ia se distrair e talvez não prestasse tanto atenção no que eu tô falando. Então, quando eu vou dar aula, quando eu vou dar uma palestra, eu tento ser o mais neutro possível para que não tenha nenhuma cor me atrapalhando e o preto mata tudo isso. Exato. Isso é interessante também. Além de, claro, preto ser uma cor básica, que a gente pode ter uma coisa até de certa... de ser uma coisa, não de luxo, né? Mas de ser uma coisa um pouco mais... Né? Sofisticado, isso e tal. Então, eu uso bastante preto. O pessoal lá na Macau diz, né? Ah, o Maurício usa qualquer roupa desde que seja preta. Mas não é isso. Eu uso cor também, né? Bastante cor. Mas até é uma coisa que eu começo a reparar, assim, né? A gente usa crachá na Macau, né? Nosso crachá é amarelo e azul, né? É bem chamativo. E quando tu usa ele com preto, ele fica mais chamativo ainda. Fica mais. É um cara todo de preto com um crachá. Tá lá o Maurício colocando. O que é um pontinho amarelo no preto? É a camisa do Maurício com crachá, tá ligado? Então é interessante isso, né?
E não sei se tu quer falar mais alguma questão das cores ali. Tem mais duas cores, falar, né? então, Mas é depois eu bem vou tranquilo. pontuar Tem uma o coisa. cinza, né? Tá. Neutro, elemento prata, né? Tédio ligado a desânimo, a tristeza, a neutralidade, a tecnologia e inovação. Tá. Então nós temos aí Jaguar, Audi, Mercedes, Citroën, Renault. Olha quantas Olha, marcas ligadas ao ramo automobilístico, né? Que usam o cinza. Pode cor do até asfalto, interpretar isso. A gente usa muito cinza em marca também para remeter à estrutura. Estrutura física, putz, é a cor do cimento, é a cor da, sabe, da obra, Indústria, da estrutura, da sim. indústria. Usa muito cinza. E branco, preto e cinza, a gente trata como cores neutras que podem ser sempre complementares. Então não existe marca que não possa usar branco, preto ou cinza em sua marca. Por exemplo, vocês vão ter uma caneca, que a caneca, em vez de ser assim, ela vai ser preta, toda preta. Aí o logo de vocês vai ser branco, provavelmente vai ter talvez essa bordinha cinza ou essa bordinha azul. Então, como elas não são cores de tanta identidade, então elas usam para contrabalancear alguma coisa. Às vezes tá uma marca que, nossa, tá linda, tá, sei lá, laranja, tá linda e tal, mas falta um peso, acrescenta um cinza ou um preto, tu vai, opa, já ganhou esse peso, sem tirar tanta personalidade, entendeu? Ela não briga com laranja. Aí, ao invés do laranja, eu vou botar, sei lá, um verde, putz, já brigou, entendeu? Já tenho muita informação brigando uma com a outra, né? Então, aí, claro, a gente já entraria em combinações de cor, né? Mas a gente, pelo menos ultimamente, assim, tá tendendo a trabalhar sempre menos é mais, né? Quanto menos cor eu tiver, melhor. A gente jamais faz uma marca que use mais do que 3 cores, no máximo. E de preferência que uma delas seja neutra ainda, né? Então 2 cores de personalidade e mais uma cor neutra. Se der para a marca ter apenas uma cor, melhor ainda. Né? Então quanto menos cor a gente usar na marca em si, melhor. Claro, na identidade visual tu pode usar várias cores complementares ali e tal, mas que a marca seja o mais sóbria possível, né? Exato. E o branco, né, que tem a ver com essa questão da claridade, da ordem, da simplicidade, da pureza, talvez por isso das questões básicas entre cinza, preto e branco, que podem servir a qualquer tipo de branding, de marca, de consolidação de layout, né? E uma coisa que é interessante, eu comecei a escrever, faz já um bom tempo que eu estava escrevendo esse pod, desde quando a gente surgiu a ideia, né, Carlos, né, Bruno? Que a gente ia falar sobre psicologia das cores. Eu escrevi algumas coisas que acontecem, né? Então, por exemplo, assim, uma vez existiu no Corinthians, tá? Ele tem um patrocinador, é um refrigerante, é tipo o nosso Fruc aqui do Sul, tá? O nome do refrigerante é Poti. Tá? Guaraná Poti. Guaraná Poti. Achei que era o Jesus. Esse é bom. Me traz um Jesus. Aí o que aconteceu? Esse refrigerante ia dentro da marcação das camisetas dos jogadores. Só que tinha uma cor nesse refrigerante, no branding deles, que não pertencia à cor do clube. Eles tiveram que retirar. A própria demarcação da empresa do refrigerante teve que retirar a borda, que era amarela. Então ficou ali o verde e ficou o preto. Tiraram o tal do amarelo e tiraram também a borda verde. Tinha verde e amarela a borda. Tiraram as duas cores. Para atender o cliente. Porque se tivessem deixado verde, qual é o principal concorrente do Corinthians? Palmeiras. Não pode. Lá não entra nada verde. Para ver o que é a constituição da marca. Teve uma situação na Turquia que instalaram o McDonald's. E na época o Mac tinha um layout vermelho. E vermelho tem uma dimensão voltada à agressão, que parece que depredaram aquele McDonald's, tá? Nossa. Tiveram que refazer o layout da marca com outras cores. Então, o quanto isso ativa, né? Ativa o inconsciente coletivo, ativa o emocional das pessoas e o fisiológico das pessoas, tá? O uso da cor. Curiosidades, né? Curiosidades. As bandeiras internacionais, as bandeiras dos países, por exemplo, né? A gente estava falando ali antes do pod, que a gente estava antes de gravar, a gente estava falando sobre a parte da esquerda e direita, da posição política, né? E entende o espectador que a gente não está falando de nenhuma posição política específica, mas a gente sabe que a esquerda está muito mais ligada à cor vermelha. E a direita está muito mais ligada à cor azul. Bandeira do Brasil tem azul, não tem vermelho. Bandeira da China tem vermelha. Estados Unidos tem azul. Tem vermelha e tem azul. Tem azul. Né? Então a gente tem que entender que também isso influencia a política do país, né? A forma como as pessoas vão administrar essa política.
E olha como agora, né, na época das eleições, a gente estava, claro, totalmente polarizado e era uma polarização de cor, né? Sim. Chegava a ser engraçado, assim, né? Extrema. Porque tu ia... tu é vermelho ou tu é verde e amarelo, né? Sim. Era uma coisa tratada com cores, né? E isso intensifica ainda mais a polarização. Imagina se a cor da esquerda fosse também, sei lá, azul. Ia ficar uma polarização meio... eles iam estar mais próximos. Como a gente tem uma diferença de cor, olha os clubes de futebol, né? Pô, eu tenho Grêmio e Inter, é azul e vermelho. Putz, é o outro lado da moeda, entendeu? Se fosse tipo, o Inter fosse vermelho e o Grêmio fosse laranja... Não ia ser tão acirrada essa competição, entendeu? Não ia ser tão... Não ia ter uma rixa tão grande, né? Sim. Então, como isso também pode afastar, pode aproximar e pode acontecer, né? Várias coisas dependendo da cor que se usa, né? Eu queria até destacar que foi o que tu falou do Corinthians, que lá realmente o negócio é muito pegado com o Palmeiras, tanto que jogador não pode usar chuteira verde, por exemplo. Não entra nada verde no CT de treinamento do Corinthians porque remete ao Palmeiras. Aí eu vi um vídeo de um cara que ele foi lá fazer um desafio com os jogadores e ele foi com uma meia verde assim, escondida, sabe? Eu tô aqui com o verde. Pra ver como o negócio das cores é realmente muito forte, né? Não, e lá é que não mudaram o gramado, né? Porque o gramado é verde, mas cara. existiu essa conversa. Agora vamos entrar no mundo dos super-heróis. Vocês imaginaram um super-homem verde? Não. Com cor verde? Ou rosa. O rosa? Não. O que seria o super-homem Nem pensar, né? Não penso. com a capa rosa e a vestimenta cor de rosa? A gente atribuiria força? O homem mais forte? O homem de aço? Não. O Carlos... Não. Ou o Batman, se não fosse preto. O Batman, se Não não seria fosse... escuridão. Batman colorido. Batman amarelo. Laranja, o Amarelo. O demônio da Isso, noite, cara. amarelo chegando. Amarelo. Não tem como. E apareceu uma drag, né? Mas Exatamente. a gente vê esse equilíbrio muito forte, né? Puxa o Homem-Aranha, por exemplo, ele tem o equilíbrio do vermelho e do azul. E ele é o super-herói do bairro. E o Venom, Preto. preto. E branco. Que Tem um pouco que branco, proporção que te dá, né? O lado escuro. Isso. Né? Nossa, É toda uma questão da conotação da cor, né? Quanto leva a gente pensar. Exato. Tem uma questão que eu ia trazer que não pode ficar de fora desse debate, que é a temperatura da cor-luz. Eu tenho uma disciplina na UX que é de produção gráfica, onde a gente fala muito sobre cor-tinta, cor-luz, enfim, né? Espectros de cor e tudo mais, né? E a gente fala bastante sobre a cor-luz. E a cor-luz, a gente parece que é uma coisa meio teórica, mas ela faz muita diferença na nossa casa, inclusive. Vamos parar para pensar. Aqui, nesse ambiente, a gente tem duas temperaturas de cor diferentes, né? A gente tem uma luz branca e fria aqui em cima. E a gente tem uma luz quente ou neutra ali. Sim. Né? Geralmente as luzes brancas ou as luzes mais frias, elas tendem a nos ligar, nos deixar mais despertos, mais acordados, mais né? Olha um frigorífico, uma farmácia, um ambiente de trabalho, geralmente é uma cor mais branca, mais fria, né? A cor mais quente de luz tende a nos relaxar, nos deixar mais à vontade, né? E eu, na aula, sempre uso um exemplo de 2 restaurantes americanos, que os 2 são hamburguerias, né? Um se chama Wendy's e o outro se chama In-N-Out, né? Tá. O In-N-Out, o que é o conceito dele? In-N-Out significa dentro e fora. Significa come e vaza. Não fica muito tempo aqui. Os banquinhos são duros, não saem do lugar. É feito pra tu ficar pouco tempo lá. A luz branca. Mas, cara, parece uma farmácia São João, assim. Tu passa de... Chega luzia, assim, tu tem que botar um óculos escuro. Uma luz branca e forte. Te deixa até meio desconfortável. Por quê? Porque ele quer que tu coma e saia embora rápido. Cada mesa tem que girar 20 vezes por noite. Entendeu? Esse é o motivo. O Wendy's é totalmente diferente. Também vende hambúrguer, mas o banquinho já tem né? É uma almofadinha, babá. Luz somente amarela. Não tem luz branca lá e a luz é mais baixinha. Tu nem quer mais sair, né? Ele te mantém lá mais tempo, é mais agradável. Por isso, se vocês começarem a reparar, eu há muito tempo atrás fiz essa mudança na minha casa e percebi bastante diferença. Por exemplo, no meu quarto, não entra luz branca em lugar nenhum. Na sala, não entra luz branca, é só amarela. Então, sala e quarto, eu não quero luz branca. É só amarela ou pelo menos neutra. Cozinha. Né? Cozinha e banheiro, aí tu pode usar uma luz branca, né? Pra despertar mais. Eu, por exemplo, eu acordo de manhã, é clássico já. Eu nem abro a janela, eu vou no banheiro e ligo a luz branca. Já já desperta um pouco, né? Por mais que pareça meio subjetivo, façam um teste e vocês vão ver que isso é muito real. E da onde isso vem? Do movimento do Sol em volta da Terra. Quando o dia está nascendo, o Sol ele não está tão... tu olha ele é amarelo, mas a luz que ele emite é uma luz mais fraca, é uma luz um pouco mais... não é tão amarelona. Agora, quando o Sol está no pico do meio-dia,
ele emite uma luz muito amarela. Muito forte. Quer dizer, a luz vai esquentando, a luz do sol vai esquentando ao longo do dia até chegar no meio-dia. Do meio-dia até de noite, ela vai fazendo o mesmo movimento. Ela vai deixando de ser tão amarela e vai ficando mais branca, né? E vai enfraquecendo, né? Então, esse movimento do sol faz com que a gente vá tendo momentos onde a gente tem que estar muito desperto ou em momentos que a gente vai ter que ir se acalmando pra coisa, né? Pra gente estar pronto pra ir dormir, né? Então, por isso que ela vai enfraquecendo, por isso que de noite a gente não tem luz nenhuma, né? Pra quê? Pra que a gente entenda que é a hora de dormir, é a hora de se acalmar, calma o coraçãozinho aí, vamos né, se acalmar pra ir pra cama. Cara, por muito tempo eu trabalhei em casa e eu tenho uma lâmpada inteligente na minha casa. Olha. E ele tem os dois modos. Tem o modo de trabalho, que é a luz branca forte, e o modo de mais tranquilo, né? Que é a luz amarela mais fraca. E eu tinha programado pra, tipo, em determinado horário, ela mudar a coloração, pra mudar o ambiente. Então, tipo, pô, eu tava trabalhando, era a luz forte. Dá pra ver a diferença quando ela começa a ficar amarela e começa a ficar fraca. Tu sente em ti, assim. Eu acho que eu falei invertido, eu acho que eu falei... Na verdade, eu quis dizer que no meio-dia a luz é mais branca pro seu, acho que eu falei amarelo. Sim. É invertido. A gente Vocês entendeu, entenderam, a gente né? entendeu. Ele começa bem amarelo e depois ele meio-dia ele fica bem branco e depois branco. ele vai ficando amarelo de novo pra te relaxar. É isso que A diferença é muito grande. é muito grande. A influência das cores que na nossa vida é gigante. Por exemplo, também, lá onde eu trabalho em casa também, o meu quarto ele tem uma luz branca. Uma luz branca, no meu escritório lá uma luz branca. Só que eu tenho uma iluminação ao redor da minha mesa que é toda quente. Eu tenho uma iluminação que ilumina diretamente a minha mesa, o meu lugar de trabalho ali, que também é quente. Então, assim, tem o equilíbrio. Tu equilibra as duas coisas. Tu olha pra cima, tu já não fica tão confortável. Então tu equilibra os dois lados, né? Isso faz muita diferença. E ambientes de loja e tal, às vezes por pura né, falta de conhecimento mesmo, tu vê lojas que, putz, tinha tudo pra ser uma loja super agradável, mas por algum motivo não tá tão agradável ficar aqui. Tu vai olhar a luz, tudo branco. Chão branco, Chão luz branco, branca. luz branca. Exato. Tu se sente meio... Exato. Né? Parece que tu tem que ir embora, parece que não se sente confortável, né? Sim. Então, e é uma coisa que é super básica, é um conhecimento que existe há muitos anos, mas muita gente não usa e serve inclusive para marketing, né? Tu vai usar, vai trabalhar uma loja, vai trabalhar um ambiente comercial, um lugar que tu quer que a pessoa permaneça. A gente, por exemplo, na Macau, toda Macau é só luz quente, a gente não tem luz fria em nenhum lugar. Até na sala de reunião, que seria um lugar mais... Por quê? Porque a gente quer que as pessoas fiquem confortáveis lá dentro, tanto as pessoas que trabalham lá, quanto um cliente que vem, a gente quer que ele se sinta à vontade, né? E a gente botou isso na frente da questão de estar acordado. Né? Exato, meu consultório, mesma coisa, a luz lá é quente. Não tem como colocar luz fria, o paciente não vai nem querer ficar em poltrona. Sim. Quando eu faço alguma atividade aí com testes de neuropsicologia, né, ou com alguma coisa, alguma ferramenta de instrumento psicológico, eu uso a luz branca para incentivar justamente a concentração, né, que o paciente fique ali, mas o meu paciente sabe, quem frequenta meu consultório, vocês já foram lá, a luz realmente ela é mais quente para propor esse acolhimento mesmo, enquanto influencia. Verdade. Eu queria falar para a gente poder complementar, não sei como é que a gente está de tempo, né, Tá Carlos? bem longo. 2h30 já. É mais ou menos isso aí. Quero ver os cortes depois. O Né? sol já está se pondo, né? A gente A chegou... plateia tá cansada. Né? Faz 3 dias que a gente tá aqui. Não, pode ir, Alex. Fica à vontade. Eu queria falar do daltônico. Tá. Porque a gente está falando do mundo das cores, Sim. mas a gente também a gente esqueceu de 5% da população hoje do mundo. 5%. São daltônicos. Mas, levando em consideração todos os tipos de daltonismo. Né? Todos os tipos, porque tem vários. Sim. Né? Cada 105 é daltônico. Isso, esse defeito do cromossomo, né? Que, se não me engano, é cromossomo Y ou X agora, não me lembro qual é o defeito que tem. Mas de qualquer maneira, é aquela dificuldade de diferenciar o verde e o vermelho. Né? Tanto que os daltônicos não podem nem ser pilotos de avião, porque eles não conseguem discernir um telhado de uma casa, que pode ser avermelhado ou terroso, por uma pista de aeroporto. Né? Olha só como é que é. Eu tive um paciente que a gente descobriu que ele tinha daltonismo, sabe como? Ele já tinha adolescência. Ele foi colher morangos na fazenda do pai. E quando ele colheu todos os verdes, os que estavam fora de ser maduros, e os morangos maduros. E ele chegou com a cesta cheia de todos os morangos. E o pai disse assim, mas tu colheu os que não estão maduros? Dele, não, eles estão maduros. Todos estão iguais. Porque ele não diferencia, né? A intensidade é a mesma, só a coloração que ele não consegue identificar. Sim. Olha que interessante. Que loucura. Então a gente descobriu que era daltônico. Que era daltônico.
Então, é um fenômeno que a gente passa a pensar, né? Também nas pessoas que não conseguem enxergar certas cores. E até tem gente aí que enxerga as cores, né? O nosso espectador ou alguma pessoa que a gente conheça e não consegue ver a cor da vida, né? Não consegue enxergar a vida das cores. Agora... Esse é o encerramento. Esse é o Pausa encerramento. nele assim e sobe os créditos. Não, mas Agora verdade. é, hein? Não, mas Final da Avenida Brasil. Essa aí foi boa. essa foi boa. E qual que é o livro que tu trouxe hoje pra gente, Alex? Bom, a dica de livro é a Psicologia das Cores, né? Como as cores afetam a emoção e a razão. Vou botar aqui, ó. Isso é bem. Eva Heller é uma alemã, ela já faleceu em 2008, ela é uma socióloga e é uma psicóloga da Universidade de Berlim, tá? E ela fala sobre as teorias. E aqui eu quero destacar duas coisas. Primeiro, assim, os acordes que as cores têm, né? A gente estava falando de acordes no início. Deixa eu pegar aqui o amor. Qual é a cor do amor, né? O acorde na música é uma composição de várias notas tocadas juntas. Exatamente. Isso. Eu não sei se o espectador vai conseguir olhar, mas Consegue, o acho que acorde do amor é a primeira. Então nós vamos ter uma predominância do vermelho e nós vamos ter também uma presença do cor-de-rosa. Diferente do ódio, que se a gente for pegar, né, ele já tem aqui uma predominância do vermelho, mas vai ter a composição do amarelo e o preto. Só para ver o tom da emoção. E uma coisa interessante que também essa escritora traz é a pesquisa. Ela fez um estudo randomizado com as pessoas, né? E ela destaca as cores preferidas, que é esse primeiro gráfico aqui, que o azul, ele está numa percentual altíssimo de cores preferidas tanto do mundo masculino quanto do mundo feminino. Porém, as cores masculinas, nós vamos ter algumas cores parecidas com o mundo feminino, mas com grandes diferenciações. Por exemplo, o azul, tu vai ter tanto azul no feminino e no masculino. Nós vamos ter o uso de violeta, por exemplo, no feminino, que não está tanto no mundo masculino. Cor de rosa. Né? Então é interessante esse livro porque ela acaba trazendo justamente esses resultados de pesquisas, tá? Que legal. Tem uma parte que ela atribui até o zodíaco. As cores do zodíaco, dos signos, enfim. Ela também traz aqui as composições, né, do mundo contemporâneo. Por exemplo, o azul, né? Onde que tu vai encontrar o azul? Né? Em que tipo de marcas, que demarcações, né? Que legal. Dentro do estilo de vida, né? Onde que está o azul? Aí ela também vai falar do vermelho, do amarelo e aí vai, né? De todos os tons. É um grande livro. Tem uma parte que ela fala dos nomes e os tons também. As cores dos nomes, tá? Mas isso fica para o espectador poder adquirir, né? Só pra gente encerrar também uma coisa bem interessante, né? A cor, na verdade, é uma propriedade da luz. Se não existisse luz, não existiria cor. E quando a gente tem aqui uma luz, por exemplo, vamos pegar essa luz neutra, tá? Então ela está emitindo raios de todas as cores, tá? Como a capa do CD ali do Pink Floyd, tá? Então ela está emitindo todas as cores, tá? Quando essa luz bate aqui nessa parte que a gente está enxergando verde, significa que esta parte aqui absorve todos os raios, mas tem um só que ela não consegue absorver, que é o verde. Por isso que a gente enxerga o verde aqui. Porque ela não conseguiu absorver o verde aqui, então ela reflete. Se ela não consegue absorver, ela faz o quê? Ela reflete. E por isso que a gente enxerga verde aqui. Por isso que quando nossa mãe diz, não vai de preto no sol, sim, porque o sol está emitindo um arco-íris de cores para nós, né? E o preto, ele absorve todos os raios. Então, o preto absorve todo esse arco-íris. E cor, quando bate em nós, elas transformam em energia que transforma em calor. Exato. Então, ele vai esquentar muito mais uma camiseta preta do que uma camiseta branca. Por quê? Porque o branco reflete todos os raios. O branco, quando a gente tá com uma roupa branca e tu vê a pessoa no sol, chega a dar meio... Por quê? Porque ela está refletindo, né? Então, quando vem o arco-íris lá do sol, né, e bate no branco, ele reflete tudo. Ou seja, ele não absorve nada. Então, ele não esquenta tanto quanto um preto que bateu todos os raios, ele vai absorver 100% deles, não vai refletir nenhumzinho, e aí, por isso, eu vou ter uma energia condensada em mim e logo eu vou ter mais calor e ele vai esquentar E mais. na ausência de luz, as cores Não existiriam. Exato. não existiriam. Se a gente coloca esse livro num escuro completo, No escuro, que cor ele é? não- não sei. a gente vai continuar vendo o livro, mas Exato. não vamos ver E as cores. dependendo da emissão de luz, essas cores podem mudar. Põe uma É luz verdade. azul aqui, essas cores do livro vão mudar Modifica. completamente. Uma luz vermelha aqui vai mudar completamente a cor que tu está percebendo esse livro.
Exato. Agora- Interessante. Exatamente. Agora Vamos fazer um novo podcast. Só sobre ilusão de ótica. Eu faço na aula, eu apago todas as luzes da sala e faço alguns testes com a galera. Que Bem legal, interessante. que legal, que Bem legal. interessante, é. Mas, pessoal, agradecendo vocês por ter participado desse episódio. Eu tenho certeza que quem está assistindo do outro lado aprendeu muito, porque eu aprendi muito. Eu gosto muito de psicologia, é minha paixão, eu gosto muito de marketing. Então, são duas coisas que andam juntas, andam coladas, andam de mão dadas, né? E a gente conseguir entender por que elas estão tão juntas assim, por que elas se complementam, é muito importante. Exato. Não, e a gente espera ter colaborado, né, Carlos, né, Bruno, para o espectador que é empreendedor, que está fazendo a sua marca, que quer modificar, que quer mudar o conceito. Começa a pensar nas cores, né? Nas composições das coisas, né? E nas dicas que a gente deu, né, Maurício? Bastante coisa tem útil de aí. dica aqui, vira a mão, assim. Olha aí, cara. Não, isso é pra mim. Já valeu, né? Já valeu demais. O agradecimento do Carlos é sobre o conteúdo, mas ele se estende às pessoas que proporcionaram. Então vocês mas são a gente que mestres no agradece. assunto, marketing, psicologia, A gente então sabe muito um obrigado. pouquinho. É um grão de areia. Então, se tu sabe Temos um cabelo pouquinho, branco aqui. já A gente está em constante aprimoramento. Exatamente. E muito legal esse fato de misturar duas coisas tão importantes, né? A psicologia e o marketing, e unificar isso em um conhecimento. E se vocês separarem, se complementou muito, né? Muitas vezes ele falava uma coisa, tem mais uma coisinha do lado do mar. Aí Excelente. eu falava uma coisa, ele complementava. Então eu acho que a gente conseguiu chegar num conhecimento muito mais amplo, né? É como se o resultado é muito maior do que a soma das partes, né? Verdade. Acho que a gente aqui Ele é conseguiu isso. exponencial, né? Aqui a gente Com conseguiu certeza, isso. Então, com certeza. obrigado também pelo convite. Fiquei muito feliz em participar. 100%. Novamente. Maurício, quer deixar redes sociais? Quer deixar alguma coisa aí pro pessoal? Olha, pode ser, né? O meu arroba, então, @malfischer lá no Instagram. E tem a agência também, @macau.brasil. Macau é MACAW.brasil. Vai estar tudo na descrição para quem quiser ver. E tem um episódio só do Maurício. 71, eu acho. Excelente. Tu deveria saber. Na verdade não é. É Não é? 70. Porque um 71 é um do Alex, inclusive é um meu. Não o teu, né? Não o teu. Mas um doce. É um outro. Então o meu é 70, tá? Então, quem quiser saber, quem gostou da história do Maurício, quem quiser entender o que foi a Macau, o que está sendo a Macau e a história de vida dele também, é só ir lá no episódio 70. Isso. Putz, agora eu me botei uma Agora, mão. acho que é o 70. coloca Eu Macau. creio que é 70. É Macau Brasil. Eu boto o título, na descrição. Né? O título é Macau Brasil. É Macau Brasil. Isso aí. Mas eu Coloca- acho que é o 70, sim, acho. Eu também acho que é E 70. também temos um episódio unicamente, exclusivamente com o Alex. Então, quem quiser entender um pouco sobre psicologia, quem quiser saber quem que é esse astro que tá na nossa frente, que falou Que não tanta tem coisa Instagram. boa. Que não tem Instagram, infelizmente. Mas... O cara falando isso pra um profissional de marketing é uma faca nele. Tu não Mark Zuckerberg tá perdendo de ter um talento como esse cara dentro da sua rede social. Não, o Maurício já disse que ia fazer um pra mim. Eu vou fazer, vou fazer. Esperar a consultoria. Mas enquanto tu não tem, tu deixa o que aí, Alex? Telefone. O meu CEP, então, pra mandarem cartas. Eu tenho. E também, agora quem quer te conhecer, essa pessoa pode simplesmente entrar no Bradocast, que Mas vai é ter, óbvio. vai ter 5, 6, 7 episódios. Tem um manual de vida do Alex. Contigo, né? Opa! Ou te mandar uma carta também, dá pra deixar o endereço. caso. Se mandar a coruja direitinho, ela sobe no andar. Isso, passa a caixa postal aí. Vamos lá, Alex. Brincadeira. Tem o fax? Tem o fax. Mas enfim, quem quiser também, o do Alex vai estar todas as informações dele aí na descrição, como já é normal. E fica o convite para todo mundo aí para entender um pouco mais sobre psicologia com o Alex e um pouco mais de marketing e empreendedorismo Com o Maurício. E um 2023 bem colorido, né? Pra todo mundo, Isso, né? pra todos Estamos nós. iniciando o nosso ano, então que seja bem colorido. Muita luz, muita cor pra todos nós. Né? Muita luz! Muita luz! Luz não tem cor também. Exato. Muito obrigado a vocês por participarem. Muito obrigado a você que assistiu. agradece. Deixa o like, se inscreve, segue no Instagram, tudo que tá na descrição. E é nóis. Valeu!